Mochileiro Sem Pauta está no ar, aqui é o Cainito. E hoje, diretamente de Taubaté, vamos dar continuidade às aventuras do Balacobaco Parte 2, diretamente de Bariloche. Tá sendo até rápido a abertura, mas chega junto lá na Sanchez. Olá, Cainito. Olá, Cainetes. Vamos agora continuar essas aventuras aí pelo Paraguai. Salve, família! Estamos de volta, dessa vez com a cueca congelada, uma situação bem diferente do que a gente viveu no Paraguai. Vamos lembrar do calorzão. E só pra avisar então pros ouvintes, se você não ouviu o primeiro episódio, vai lá dar o play, porque senão não vai fazer sentido, beleza? Então vamos pros recados e subiu a trilha. Saudações, ouvintes! Como vocês estão? Espero que o emocional e o racional estejam alinhados o melhor possível. Vamos lá, primeiro recado que eu quero passar pra vocês. Gente, eu não sei se vocês lembram, episódios atrás, não vou saber qual, eu tinha criado uma comunidade, né, um grupo lá no Face, com uma perguntinha pra você entrar, só que acabou que não engatinhou e porque também eu não liderei os primeiros passos, né, vamos dizer, não semei a plantinha. Aí teve uns dias atrás, semanas atrás, eu resolvi deletar a galera inteira lá por uma questão de, não vai dar certo. Voltei atrás, eu soltei o Oracle, soltei a flash e resolvi voltar. Então é o seguinte, o que eu quero com esse grupo do Face, né? Uma das coisas que a gente sempre fala, até em alguns episódios, pauta sobre a Ásia Central ou mesmo o continente africano, a importância dos grupos do Face. Cara, não, eu não uso o Face. Cara, eu também não uso o Facebook. O Face, mal eu uso pra um login, mas assim, pra comunidade de viagem, cara, é o local onde te troca informações. Você pode falar, mas, cara, você pensa em todos os grupos de viagem. Onde é que eles se concentram? É no Telegram? Pode ser que sim. Mas, assim, de grupo, né, de uma grande quantidade de pessoas. É no Discord? Talvez não. É no Facebook. Então eu vou colocar energia pra fazer com que isso a longo prazo seja viável. Quer ter uma troca, ter mensagens arquivadas, então você coloca tópicos, só que aí eu preciso da ajuda de vocês. Em que aspecto eu falo ajuda? Vocês entrarem, vocês comentarem, perguntarem. Então eu vou deixar o link desse grupo no Face e eu quero que esse espaço seja uma troca, não somente entre Kainan e vocês, mas principalmente entre vocês. Porque eu acho que essa é a graça da coisa. O podcast ser só um canal de comunicação, um intermediário, e a partir dali todos têm um aspecto em comum. Todos são ouvintes do podcast, assim espero, né? Então ali teria trocas, perguntas, então você já tem um elemento em comum entre todos. Então assim, vou deixar o link, entra lá, vai estar aberto, não vai ter perguntinha, não vou criar barreiras, mas a única coisa que eu peço, logo quando eu devo começar a fazer perguntinhas para introduzir, é engajar essa comunidade, e aí isso é uma coisa a longo prazo, maravilha? Então, vou dar meu esforço para tentar mais uma vez fazer com que uma comunidade se crie através do Face, fechado, gente? Então, conto com vocês e vamos que vamos. A segunda coisa que eu queria comentar, eu fiquei muito feliz que dias atrás não, né, uma semana atrás, recebi uma mensagem de um ouvinte que tinha adquirido um produto a curto, uma mochila especificamente, e ele foi fazer trilha, né, e rasgou e tudo mais, e falou, Kainan, veio lá por assistência técnica e a garantia, e ele ficou super feliz que voltou a mochila intacta, né, daí eu falei, porra, cara, tem coisa que me deixa mais feliz eu falar de um produto, é um jabá muito sincero, eu falo, gente, vai lá que a mochila é pro resto da vida, e a pessoa vem e fala, Kainan, eu sei que você fala isso sempre nos programas, mas quando é a sua mochilinha e você tem ela de volta toda consertada, é outros 500, então, cara, fico feliz, manda esses feeds quando isso acontecer, que eu fico todo com o coração acalenta do Kainan, porque eu vejo que assim, a mensagem tá chegando e vocês estão confiando e tem a mochila de volta, toda consertada, e você não tem um preço que pague. E já deixando esse link também, né, falando a Curto, que é parceira nossa, para qualquer produto, gente, lá no site, seja bermuda, calça, abadana, tem um cupom de desconto do Mochileiro Sem Pauta, que é o MSP10. Quando você for comprar lá, coloca o cupomzinho MSP10, você tem 10% em toda a loja. Maravilha? Então vai lá, entra no site da curtulo.com.br e quando tiver histórias assim que vocês tiveram sua mochila com algum dano que vocês cometeram ou o cachorro, seu bulldog rasgou e tem um conserto, envia pra cá, fechado? E não menos por último, né, recadinhos finais, logo eu vou fazer o encontro aberto com vocês no Zoom, né, aquela conversa de vídeo chamado, uma troca, o que vocês estão achando, feedback e tudo mais. Então, fique atento no grupo Telegram, tá? Que é o canal de comunicação onde eu só informo onde subir os episódios e tudo mais. E por último, não deixar de agradecer a galera do grupo secreto do Telegram. Sem eles, esse programa não estaria
de pé, e eu sou muito sincero quando eu falo isso, que torna sustentável manter caminhando devagarzinho. Então, obrigado a todo mundo lá do Grupo Secreto que apoia esse programa. E você que ainda não apoia, vai lá no catarse.com/mochileiros sem pauta e ajuda a crescer esse programa aqui e fazer com que melhore cada dia mais. E também conhecer a galera do Telegram, que são pessoas maravilhosas, e todo mês a gente tem os encontros, né? Então fechou, gente? Acho que esses são os recadinhos. Então, bom programa aí, parte 2, Aventuras do Balacobaco. E a gente se vê numa próxima. Richard e Lana, vamos lá. A gente então no primeiro episódio falamos de como a gente começou a viagem pelo Mato Grosso. Aonde é que a gente parou? Linha do tempo. A gente fez uma linha do tempo meio confusa, né, também. Vamos combinar que a gente fez uma linha meio vai e volta, conta uma história, conta outra. Por exemplo, teoricamente a gente vai contar a história de Via Raias. Mas a gente esqueceu de falar de Cerro Corá, de Concepción, lá atrás. Para o ouvinte entender, o Serra Corá é um parque estadual? Nacional. Opa. Não fala isso não, Kainan. Cerro Corá é um dos parques nacionais mais famosos do Paraguai, o lugar onde aconteceu a última batalha da Guerra do Paraguai. Que lá no Paraguai verdade. é chamado da Guerra da Tríplice Aliança, inclusive. E é o lugar onde nós, porque foi o Exército Brasileiro, que executou... Como era o nome da pessoa, Kainan, que eles executaram? É alguma coisa de salto. Solano Lopes. Solano Lopes. Mariscal Solano Lopes. O Kainan, gente, pra memória, é um fiasco. Não sou. É porque os termos são espanhóis. Mas o que eu me recordo essa região onde aconteceu o último combate foi até próximo da fronteira. É bem próximo da fronteira com o Brasil, na verdade. Dá o quê? Uns 40 km? É próximo da cidade de Pedro Juan Caballero, que é Ponta Porã, a fronteira. É uns 150 quilômetros de lá. 120 por aí. Porque até o Richard de Lana, a gente pode falar, esse programa não é dedicado ao Paraguai, mas a gente pode até trazer nossas impressões do Paraguai, certo? Durante, eu acho que uma situação pós-pandemia. Porque eu acho também que a gente vai acabar falando sobre voltar pra estrada. Algumas coisas que a gente sentiu. Exatamente. O momento que a gente parou depois naquela outra cidade, que eu também não me lembro o nome, e vamos parar de fazer piada em relação a isso, que eu nunca vou me lembrar. Mas vamos contar então Inclusive, os ouvintes falaram, né? Os ouvintes do grupo secreto lá, que assinam o Catarse do Mochileiro Sem Pauta, falaram, nossa, vocês judiaram muito do Kainan. Mas, gente, não é que a gente judiou do Kainan, é que ele não tem memória pra zoar a gente. Porque ele tem todo o arsenal pra zoar. Mas é que ele não lembra. Falaram, a palavra do grupo foi vocês metralharam o menino. Mas eu não senti, então... Aí tudo bem, porque a gente vai devolver hoje aqui. Intimidade o prato come frio. é uma bosta. O que é bom, né? É bom porque foi muita intimidade, literalmente. Ao ponto de soltar peidos já e falar, enfim, esse é o nível de intimidade. Cara, intimidade, peido não precisava ter intimidade pra soltar peido, cara. Não, pro Richard, basta estar do lado dele, não precisa nem ter intimidade. Cara, eu sou uma pessoa que não segura peido. O Richard não faz nem aquele... O Richard, gente, quando ele vai peidar, ele dá aquela inclinadinha na cadeira. Exatamente. Porque, cara... Assim, você tem duas situações. Ou você cheira meu peido comigo, dá uma risada, ou você aguenta o meu estresse porque eu tô segurando peido. A primeira opção, eu já segurei demais na minha vida. É zero eu tô no auge pudor. dos meus 32 anos, eu não vou mais segurar peito. Entendeu? Ai, gente. Gente, e assim, chegou num nível que eu dei um apelido pro peido do Richard, que é o Pato Donald. Porque, assim, todos os peidos do Richard fazem o barulho como se fosse o Pato Donald. Não, e quando ele come carne, gente, puta, teve uma que ele soltava que, cara, tinha que sair do ambiente de trabalho. Kainan, você não viu ele comendo feijão. Nossa, é. Não, mas... O Richard não come feijão, o que eu tenho que agradecer, né? É por isso, eu não como feijão. Feijão faz mal pra mim, cara. A gente vai falar no decorrer essa intimidade que gera e você vai até com uma futura pauta, né? Viajando a 2, a 3 entre amigos. E mas, falando cara, em viajar a 3, eu lembro quando a gente tava em Concepción, que a gente começou a fazer aquela brincadeira do o que você faz questão de fazer aqui? Pra gente decidir todo mundo junto o que cada um queria fazer sozinho, o que cada um queria fazer em conjunto e tudo mais. E aí falamos, os três entraram em acordo que todos queriam ver Cerro Corá. E aí veio o dilema. Como vamos percorrer, sei lá, 250 quilômetros de Concepción até o Cerro Corá? E vamos dar o contexto então, vamos trazer o cenário. Estávamos então no hotel, certo? Sim. A gente decidiu então que a gente ia, cada um com seu budget,
trabalho, cada um com a sua renda, e isso mexe muito na tomada de decisão de cada. Totalmente. E aí, assim, viajar em três, gente, que nem ela falou, existe um check-in das tomadas de decisões. E aí começa, a gente fazia meio que, eu lembro, agora que eu lembro, olha, a gente vai conversando, a gente vai lembrando. Eu fiquei puto com o Richard, você lembra disso, Lana? Lembro, Por que mas eu fiquei essa bravo? não foi nessa votação. Não foi nessa votação? Não foi nessa votação. Explica pra galera o que era a votação, né, pra não influenciar. O que acontece? É a O assembleia. Kainan é a assembleia da viagem. A gente tinha que tomar alguma decisão e cada um demora um tempo pra pensar. O Kainan precisa de um pouquinho mais de tempo pra pensar. E eu e Richard, apesar de sermos namorados, a gente sempre escolhe coisas opostas. Isso é verdade. Isso é muito verdade. A gente sempre escolhe coisas opostas. E aí, como o Kainan demorava um pouquinho mais para decidir, ele que ficava encarregado de desempatar. E ele ficava super incomodado com isso. E aí nós criamos um joguinho, que é 3, 2, 1, fala o que você quer. E aí foi nesse dia que a gente tava decidindo se a gente ia alugar um carro. Alugar um carro, não. Não, é porque a situação é a seguinte, a gente estava em Concepción e a gente queria ir para Cerro Corá. 200 e tantos quilômetros, e a primeira opção que a gente viu é, vamos ver se tem agência de turismo que opera por um precinho baratinho. Aí a gente tava aprendendo sobre o Paraguai, né? Depois a gente viu que não existe isso lá. O que existe é alguém que aluga uma van, como se fosse um serviço terceirizado no Brasil, onde você monta a excursão para levar. E aí era muito caro. E a gente estava em 3 pessoas, entendeu? O dinheiro era tipo 1 milhão de guaranis. Eu não sei nem quanto que dá 1 milhão de guaranis hoje em dia. Eu vou fazer a conta enquanto você termina a história, vai. Então, esse era o preço, era 1 milhão de guaranis. Aí, tipo, já descartou essa opção. A outra opção que a gente tinha era ir de táxi ou pegar um ônibus até Pedro Juan Caballero, que era no outro sentido. Só que esse ônibus tinha poucos ônibus durante o dia e era uma viagem extremamente longa. Uma viagem extremamente longa, onde a gente teria que fazer a viagem extremamente longa, pro contexto, né? Porque a gente tinha pouco tempo. Sei lá, umas 2... Tinha que acordar cedo também. A gente saiu 6 horas da manhã, se Era eu não me engano, da rodoviária. A 3 gente horas de saiu viagem, 5h15 da pousada. Então seria 3 horas de viagem de ônibus até Pedro Juan Caballero. Depois a gente tinha que dar o rolê no Cerro Corá, fazer as trilhas, conhecer. O marco, né, da história da Guerra do Paraguai. E depois mais 3 horas de volta. Então seria 6 horas. Não, e depois tinha um mirador. Só em transporte. Tinha um mirador. Mas o ponto é, a gente teria que ficar 6 horas só em transporte, mas a gente não sabia ao certo os horários de ônibus da volta também. Então a gente Tava meio vendido. não tinha muita opção. Eu acabei de ver aqui, dava R$745 se a gente fechasse aquele... É, um absurdo de caro. Pra 3 muito pessoas, caro. não dá. Mas, quando a gente tava fazendo a votação, vocês lembram da votação? Dessa votação específica? Aí a quarto? gente tinha que decidir. Ou a gente paga um táxi, Que ia ficar quanto? ia ficar metade do preço do 500 Sim. mil. Sim. Ou a gente pagaria... Era tipo assim, ó. Se a gente fosse de busão, 3 horas de deslocamento, 6 horas de E deslocamento de volta. e de volta, a gente ia gastar mais ou menos uns 50, 60 reais cada, só de transporte e de volta. Se a gente fosse fretar um táxi pra gente, os 3, ia dar uma coisa de 100 reais, que era mais ou menos o dobro. Não era mais que isso. Era Não mais? vai dar R$150 pra cada um. Não, acho que... Ia dar. Vamos 150 reais vamos a gente passar. Treta. A gente passa a parte do preço. Mas é porque essa foi a treta, entendeu? A gente só tá revivendo a treta agora, eu e o Richard, porque foi a mesma treta na pousada. O ponto era, a gente ia pagar, sei lá, entre 50 e 120. E aí a gente colocou em xeque o que é prioridade pra cada um. O tempo, a experiência de pegar um transporte local, conhecer, é o que tava em jogo. E aí fizemos a votação. Vocês querem reviver a votação aqui? 3, 2, 1 e todo mundo fala? Não quero reviver essa votação. Por quê? Nem lembro. Eu votei táxi, isso eu lembro. É porque, por exemplo... Vocês dois votaram táxi, eu fui a única que votei transporte público. Cada um tem uma prioridade. Imagina, por exemplo, pra Lana, a Lana que é a mais mão de vaca de todas... Tanto faz demorar 4 horas. Do meu ponto de vista, quando eu falo, o que eu penso? Eu penso que eu tenho que carregar todo o meu equipamento, meu tripé. Eu penso que se eu tiver feito uma viagem longa de 3, 4 horas, eu vou entrevistar um guia lá, eu vou estar cagado, eu vou estar cansado, eu não vou ter energia para fazer o meu trabalho. Uma coisa eu acho que até pros ouvintes entenderem, o que muda muito isso, eu senti até... quando vocês até fizeram essa pergunta pra mim. Você carregar equipamento, cara, muda drasticamente a maneira como você quer se locomover. Muito. Então,
maioria até das decisões que o Richard colocou de Uber e tudo, eu ia pro Uber, que eu falei, cara, é pesado, eu não tô a fim de carregar o peso, entrar, já tive essa fase, se eu tivesse só com um notebook, cara, de boaça, mas, cara, tem microfone, tem outras coisinhas ali, aquele, é um cabo, assim, um cabo não pesa, gente, caralhada mas de cabo. Carrega muito cabo. pesa, cara, então, assim, a maioria das decisões eu acho que era... pra mim também, além de escolher o transporte público pelo preço, porque sim, ele é mais barato, eu conheço pessoas no ônibus. Lembra na volta? Eu fiquei conversando com a mulher que vendia peixe lá em Pedro Juan, mas morava em Concepción, fazia essa viagem todo dia. E a gente ficou meio... E assim, eu querendo dormir, e ela falando. Então, pra mim, além também do peso, além do valor, né? Do peso da mochila, eu quis dizer, do valor e do perigo, porque querendo ou não, o carnão foi roubado, né, no ônibus. Então tem também toda uma questão de medo, perigo. Mas pra mim, também tem a questão de conhecer as pessoas. Eu não vou conhecer ninguém num táxi privado com... Quer dizer, eu vou conhecer o motorista do táxi, mas não é a mesma coisa. Experiência. Ele tá lá fazendo um serviço pra mim. Então é diferente. É porque tem várias linhas, por exemplo. Eu tava com o objetivo de gravar um vídeo de um lugar super histórico do Paraguai. Diferente dos dois, eu tava total on the job lá. Eu tava focado porque eu queria fazer uma entrevista. Eu queria estar com saúde para carregar os equipamentos, ter energia para fazer as melhores imagens. Porque você imagina, a gente tem que ir, criar uma certa intimidade para conversar com o guia, fazer uma entrevista, subir drone, carregar todo o equipamento. Eu tenho que filmar. Tipo assim, nesse dia mesmo, a Lana até me ajuda de vez em quando, mas não é o papel dela me ajudar. Quem tem o canal sou eu. Quem fica com o recurso, quem fica com o AdSense do YouTube sou eu. Então eu que tenho que peitar esse trampo. Só que é um trampo, entendeu? Então pra mim, se eu vou mais confortável, se eu vou com mais saúde, o meu trabalho fica muito melhor. Não, eu entendo, porque também a gente acordou muito cedo, você tem muito peso, a gente não dormiu bem aquela noite, porque o ônibus estava muito frio. Só que pra mim também eu acho que como eu tava voltando pra estrada e era um país novo, cara, eu tava muito empolgada pra fazer esses rolês assim, sabe? Eu acho que eu tava ainda com aquele frio na barriga da estrada. E eu vou me colocar aqui o seguinte, eu não tava, a palavra não é animado, porque não falar espanhol me pesou muito nessa viagem. Assim, eu falava pra você baixar a porra de um aplicativo pra aprender espanhol. Eu vou baixar a porra de um aplicativo. Pelo menos conseguir se comunicar um pouquinho com as pessoas. Mas comunicar, cara, entre comunicar e não comunicar, ou eu vou comunicar e ter uma conversa ou não vou, entendeu? Eu não tava com energia emocional disposta pra dedicar isso. Mas vamos recapitular então, a gente tava nessa tomada de decisão, fizemos check-in, e aí eu acho que nesse momento o Richard entendeu que o cenário do turismo era quase nulo, então não dava nem pra fazer transporte, né? Então falou, vai ser tudo transporte local, e assim, como a gente viajei em qualquer outro país da América Latina, não tinha parâmetro pra saber da estrutura. Então assim, é tão difícil quanto um país africano talvez também que não tenha. Então, assim, a dificuldade tá para a par. Não precisa ir tão longe tirando o idioma, né, que você tem. E aí, uma coisa até legal de falar do Paraguai, trazendo um pouco, o pessoal pergunta muito, né, sai um pouco só de Cidade do Leste, é que quando o Richard começou a viajar pelo Mato Grosso do Sul, eu era ignorante em relação à guerra, né, do Paraguai e tudo mais. E aí a gente foi entrevistando personagens, então foi despertando interesse até para entender como surgiu o conflito. E até pra galera, até, não sei, pra quem for viajar, acho que eles são os principais pontos, né, Richard Tilanda, que a gente foi no Serra Coral, né? Sim, eu acho que você pode ir naquela parte ali de Jardim, do lado brasileiro, e do lado paraguaio. Com certeza a região de Concepción, Pedro Juan Caballero e o Cerro Corá. O Cerro Corá, por ser a última batalha, né? Então tem muita informação lá. Inclusive tem um museu logo na entrada do Cerro Corá que conta várias histórias dos filhos dele, da última batalha, do soldado, do cabo brasileiro que atirou uma lança no... E tem uma parte muito doida também. Solano Lopes. No final, quando você vai chegando perto da onde assassinaram o Solano Lopes, que você vai andando num corredorzinho que é uma trilha e tem várias estátuas, que é onde foram caindo os generais que estavam acompanhando Solano Lopes naquele dia. Então você vai caminhando enquanto você via quem eram as pessoas que morreram naqueles lugares. É meio estranho, assim, você anda em silêncio lá. É um memorial. É um memorial. No meio da floresta. Cara, eu gostei bastante. Vamos falar desse parque. Eu gostei pelo fato, assim, como não tem turismo praticamente, é uma coisa muito íntima você tá ali, né? Aliás, só teve a gente lá. Eu acredito que... E até então, pelo que o guia tinha falado, era gratuito e aí o governo começou a taxar. Mas eu não sei se é uma taxa muito alta pros locais. Mas o que você, cara, quem e Ilana acharam? Vocês curtiram? Qual foi o sentimento de um primeiro espaço turístico do país? Qual foi o feed de vocês? Espaço turístico...
Tá, utilizei a palavra errada. Não, mas eu entendi o um... que você quis dizer, porque é um espaço para pessoas conhecerem. Mas é um memorial, por exemplo. É um memorial. A gente vai lá em Palmares, tem um memorial do Quilombo dos Palmares, é um memorial, mas ele também é uma atração turística. É uma atração turística. E é muito bonito, eu gostei demais, eu aprendi muito sobre a Guerra do Paraguai lá. Eu e o Richard, acho que a gente tava ouvindo os podcasts antes, no ônibus, né? Antes de entrar no parque. E o guia foi meio complexo, porque ele já tinha muita idade, então ele se cansava na trilha e ele sentava nos lugares. Mas só um ponto dos guias, eles não eram guias, eles eram guarda-parques. Guardas. Então eles saberiam falar, por exemplo, tudo da natureza, mas não tanto sobre a guerra, por exemplo. Mas ele recitou um poema lá pra gente da guerra, lá onde o filho do Solano Lopes faleceu, que ele falou, um general paraguaio não se rende, não é? Sim. Então foi bem bonito, assim, ele trouxe algumas coisas de história. E foi muito engraçado, porque ele tinha uma conexão com a natureza, assim, que ele contando, falando das flores, dos frutos e tudo mais, ele andando... E aí desceu da árvore uma aranha gigante nas costas dele. E eu tava atrás dele. Mas assim, desceu da árvore e parou no ombro dele. E aí eu... Porque eu odeio aranha, assim. Se tem um bicho que eu não gosto é aranha. Aí eu Boaventura, né? Boaventura. Aí o Boaventura, falando com ele, né? Tem uma aranha no seu ombro. Ele pegou a aranha assim, com a mão, colocou no chão. E eu quase teve infarto. Assim, pode aparecer cobra, a gente pode ser o que for, mas aranha eu não consigo. Eu acho que assim, ele tinha acabado de voltar de férias, mas ele tava nos últimos anos já do trabalho. Ele ia se aposentar, ele falou que ele ia se aposentar. Ele tava pra aposentar, então ele tava com uma energia... Dá pra ver, quando você mostrava, dá pra ver que era o seguinte, pelo menos a minha leitura da situação. A gente chegou como um turista qualquer que tá lá, e aí ele vai meio que fazendo o básico. Isso aqui. Essa planta, que o cara vira um piloto automático depois de guia durante 50 anos. Você vira uma vitrola repetindo as mesmas coisas. Só que a partir do momento que ele viu que a gente tinha interesse maior, que a gente começou a fazer pergunta espinhosa, aí ele começou a gostar mais. Que a gente perguntava, e qual que é a visão dos paraguaios, então, pros brasileiros, né? Porque, querendo ou não, a gente que acabou... E assim, o Solano Lopes, até hoje, é um herói no Paraguai. Quer dizer... Alguns acham que é herói, outros acham que não tanto. Mas assim, ele tá lá em Assunção, lá no Memorial dos Heróis, no Panteão dos Heróis. Então assim, ele é colocado no país como se fosse uma divindade. Existem mais estátuas e arquiteturas em prol do heroísmo do que do contrário. Exato, esse é o ponto. Exato. Então a gente fazia umas perguntas que ele acabava gostando, porque eu acho que talvez saía do... o que aconteceu aqui? O que é essa planta? Do convencional, né? E sabe uma coisa, assim, que eu achei intrigante pra Kainan? Assim, diferente da Alan do Richard, gente, meu conhecimento sobre a América Latina é muito nulo, tá? Por uma questão até de ter passado mais tempo na África, eu me interesso. Mas eu achei curioso o sentimento de ser brasileiro e a gente ser um invasor. Eu nunca tinha me colocado numa situação dessa, né? Assim... A gente na América Latina, eu digo enquanto brasileiros, viajando para outros países da América do Sul, é mais de uma vez que você tem esse sentimento. É doido. Então... que esse sentimento de invasor calma aí, né? É o meu sentimento. Não. É o meu... de vilão, porque a gente... O vilão da história. Porque a gente destruiu o país. Não só o Brasil, né? Brasil, Argentina e Uruguai. Mas assim, fica o sentimento de vilão porque o Paraguai ficou destroçado depois da guerra. E a gente foi o Brasil foi um dos responsáveis. Mas esse ponto da invasão... de onde começou, tudo isso aí é uma linha muito sinuosa. Não, eu só coloquei o que eu senti, entendeu? Mas é super válido isso. Sim, eu senti isso na Bolívia também, quando eu viajava, o pessoal falava lá da região, quando a gente entrou em atrito e tudo mais. Mas eu falo que tem esse sentimento, se você for no sul, por exemplo, ali, mas o Paraguai que invadiu a gente só tava se defendendo. Entendeu? É o que eu tô falando. A origem, e aí quando você vai conversar com o Boaventura, ele não vai falar de Brasil, ele não vai falar de Argentina, ele vai falar da Inglaterra. Então calma, que a construção na guerra é muito mais A guerra do Chaco, falaram dos Estados Unidos pra gente. Então assim, é sempre mais embaixo. Uma coisa até pros ouvintes que forem viajar pelo Paraguai como um todo, cara, vá nesse parque, porque duas coisas que eu gostei muito desse Cerro Corá. A primeira é a parte, cara, o túmulo do Solano. Acho que eu nunca tinha visto um túmulo tão bonito, né, que tinha meio que uns guardas segurando uma haste, né, protegendo. E também tinha uma escultura na entrada do parque. Eu não sei se vocês lembram, mas eu achei muito bonito. E a parte não tá no meio do... Não é no meio do nada, mas assim...
não sei o sentimento, mas eu gosto desses lugares, entre aspas, inóspitos, que as pessoas vão pra realmente lá ver as coisas, ela não tá no meio do caminho. Existe uma logística pra pessoa chegar até a língua. Agora que você falou da entrada do parque, eu lembrei de uma outra coisa. Eu tava menstruada quando a gente foi pra fazer a caminhada lá do Cerro Corá. E quando a gente chegou, eu fui trocar meu coletor. E aí as meninas vão entender, eu tava no meu segundo, terceiro dia, então é um dia de fluxo mais intenso. Não é pra você fazer uma caminhada de, sei lá, quantos quilômetros a gente andou esse dia? A gente andou bastante, uns 10 pra 12. Uns 10 pra 12 quilômetros, no sol. Nossa, um calor da miséria. Eu lembro que eu entrei no banheiro, e aí eu, né, já coloquei a mochila no chão, já baixei a calça, que não sei o que. No que eu vou sentar pra poder tirar o coletor, tem um sapo gordo gigantesco na privada. Eu saí correndo, vocês lembram? Aí eu ia usar o banheiro masculino e falava pra eles ficarem de olho, pra ver se alguém ia entrar. E aí, esses momentos que a gente vai lembrando. E dentro desse parque, 2 pontos, né? Primeiro, cara, eles têm uma bandeira gigante lá. Assim, eu sou suspeito pra falar, mas eu piro nas bandeiras. Só que ela tava destroçada pelo vento, mas o negócio era grande. Tem até no vídeo do Rich, né, Rich? Você fez um take dessa bandeira, não fez? Ah, tem no Mastro, lá no vídeo do Cerro. Tem um vídeo completo dessa jornada nossa aí. Com as paisagens. Eu vou deixar os links aqui na descrição pra galera ouvir, até ter a parte visual. E a outra coisa foi, beleza, a gente então foi lá, viu o túmulo, falou com o guia, o Rich e o Lano entrevistaram lá o cara pra entender um pouco o contexto histórico. Só que faltava uma coisinha, faltava uma paisagem surpreendente. Né? Assim, a cafubeira dos dois ali tava, né, precisamos subir algum pico, não era isso? Se minha memória não falha. É, que eu tinha pesquisado já que a parte do memorial tinha umas trilhas alternativas para um lugar que chamava Cerro Muralha. Aí eu olhei, achei a trilha no Maps.me, aí eu falei, gente, vamos meter o louco, vamos fazer essa trilha aí. Aí a gente já tinha chegado no final do dia lá, já tinha despedido do guia, aí a gente tinha a decisão. E aí, vamos ou não vamos? A gente perguntou pro guia, o guia, tem muitos anos que ninguém faz essa trilha. Nem sei se tá aberto ainda, no meio da floresta mesmo. O mato tá fechado, a gente não sabe como é que tá a trilha. Mas se quiser ir, vai pra lá, não quer rumo ali. Aí ficou uma coisa assim, não sei se seria uma boa ideia, porque a gente ainda tinha que pensar no horário do ônibus pra voltar. E tava muito quente. Tava muito. Era assim, quente no nível de estar passando nos noticiários lá do Paraguai, porque não era normal aquele calor. E aí, o que aconteceu? Vai lá. Pode falar. Eu ia falar dos 2 formatos de trilha. 2 formatos? Eu não lembro disso. Tinha um nós estávamos lá no túmulo. Tinha um que você ia por dentro, que você ia até o mirador, e tinha outro que você saía e ia pela rodovia. Vocês lembram por que a gente foi pela rodovia? Porque a outra trilha tava fechada. Não. A gente tinha a trilha no Maps.me, no aplicativo. Aí o cara falou, teve uma queimada, pode ser que assim, não esteja tão fechada a trilha, não sei. Aí a gente ficou, será que a gente encara? Será que não? Assim, os aventureiros. Mas a gente precisava de água, porque a gente não aguentava mais. A gente tava com verdade. Tinha essa questão da água. Assim, eu tava com água porque eu levei acho que 2 litros. Eu tava ainda com 1 litro e pouquinho. A minha tava acabando e também foi bom. Dá pra refrescar e também pra confirmar as informações. Não, vocês não lembram o que salvou a gente esse dia? Nós fomos lá encher água, paramos pra conversar com outro guarda-parque que estava lá atendendo. Aí a gente vai, conversa, e aí? Tem muita gente aqui? Os paraguaios costumam visitar? Só de conversinha, mas assim, sem interesse nenhum. E a gente falou que ia fazer o mirador e que a gente ia andar pela rodovia. Porque a gente já tava lá perto, né? Porque a gente tinha 2 decisões. Ou a gente fazia a trilha saindo do último ponto onde a gente começou, ou a gente saía... Sem água, sem reabastecer a água. Saía, ia pela rodovia, e aí tinha que andar na rodovia uns 4 a 5 quilômetros, mas teoricamente... Não, eram 6 quilômetros, eu acho. Era. Aí tinha que andar nessa rodovia, porque teoricamente se a gente andasse pela rodovia é mais fácil, né? Aí a gente passaria o trecho que teoricamente o mato estaria fechado e a gente poderia pegar só a parte final da trilha do outro lado. E aí a gente optou por ir pela rodovia, que era mais seguro. E aí começamos a andar na saída do parque, estava quente, vou sempre enfatizar isso para os ouvintes. Aí pegamos aquele asfalto maravilhoso, e asfalto a gente sabe que o solado da bota não ajuda, e o calor no asfalto também não ajuda. E cara, eu só falei assim, a gente não vai chegar até o final vivo, era o meu pensamento. E aí, chegando no finalzinho, cara, eu lembro com carinho desses momentos, mas no finalzinho da saída... Da saída do Parque do Cerro Corá, a gente nem saiu do Parque do Cerro Corá. A gente caminhou 1 quilômetro. Caminhou 1 quilômetro a Lana ouviu um barulho do carro, eu pedi uma carona. Tipo é verdade, assim, eu comecei a dançar no meio da rodovia zoando. Vou pedir uma carona. Nossa, mal sabíamos que aquele carro estava sendo direcionado para nós. Literalmente.
Aí quem que era? Era o guarda florestal. Falou, ó, vou levar vocês até lá. E aí, gente, essa situação a gente pode trazer várias coisas sobre o Paraguai no turismo, né? A ausência deles de estrangeiros, então até um acolhimento, olha, vocês estão interessados, deixa eu levar. Então, assim, mostrar, como a gente já é defasado nesse setor, assim, teve várias situações, gente, que o pessoal que trabalhava no turismo, assim, foi muito, assim, acima da média, que nem na capital, o guia lá, mostrou panfleto. Então, assim, foram vários momentos em relação a pessoal ser muito solícito. Então, esse motorista, eu até falo, Richard Landa, se não fosse ele, a gente não teria chegado até o final. Essa é a minha conclusão, tá? A gente só não sei se a gente teria conseguido E voltar pra detalhe, Concepción. as pessoas faziam isso no Paraguai sem dar carteirada, tá? Porque às vezes, quando a galera sabe que eu tô produzindo conteúdo sobre uma cidade, sabe que eu tenho Instagram, aí elas ficam mais solícitas porque elas querem que a gente fale bem nas redes sociais. Mas nesse caso aí, a gente nem tava falando da produção de conteúdo, entendeu? Não, mas em nenhum caso. Teve a moça em Areguá que deu uma torta pra gente de graça, porque era uma torta regional, que era muito famosa em Areguá, e só porque a gente falou que não era do Paraguai e estava visitando a turismo. Então, é isso que eu tô falando, porque às vezes as pessoas, quem tá aí sabe, mas oferece porque sabe que o Richard vai gravar e vai falar bem. É isso que eu tô falando. Nesses casos, no Paraguai ninguém sabia que a gente tava produzindo conteúdo. E tem um ponto, quando esse segurança, o guarda florestal deu carona, o Richard até ia postar no Instagram, falei, melhor não, porque vai que o Instagram do parque vê que o cara deu carona pra gente e o cara se fode. Você lembra disso? Exatamente. A gente me postou. Não, mas eu acho que era as pequenas coisinhas também no Paraguai que as pessoas ajudavam muito. Por exemplo, tava muito calor numa cidade, a gente passava um ônibus, a gente pegava, olhava, você tá indo pra tal lugar? Ele falou, não, o ponto é mais pra frente, entra aí que eu te levo até lá. E a gente não pagava a passagem, ele dava carona. E eu projetava que os paraguaios como um todo não iam tratar a gente bem. Isso era um machismo que eu tinha, por ser brasileiro. Vem pra cá. Mas por causa da guerra ou por quê? Por causa... porque a grande parte dos brasileiros vai lá por compra de eletrodoméstico ou trabalho, não é pro turismo. Se você chegar, estou ouvindo a turismo, é uma outra relação. Então eu imaginava que o tratamento ia ser um pouco diferente. Mais um brasileiro, entendeu? É o que eu achava que ia acontecer. Indiferente. Indiferente. Brasileiro, entendeu? Eu achava que isso mais foi o contrário. E aí quer continuar então nesse parque, falar como foi a nossa chegada ao Jurassic Park? Piada interna? Depois. Piada interna. Ele parou no meio da rodovia e eu não lembro de ver nada. Vocês lembram? Não tinha uma trilha falando aqui começa a trilha do Mirador. Não, nada. Era só uma barrinha tipo de estacionamento de São Paulo, amarelinha e preta. Só. E não tinha nada atrás, era só árvore. Então não tinha nada sinalizado. Se ele não tivesse falado pra gente, talvez a gente até errasse a entrada da trilha. Aí ele parou, a gente começou a subir, a trilha foi bem tranquila. Ela não tava fechada, nem nada. Kainan. Foi bem tranquila. A trilha tava tranquila, não. O calor sempre foi o problema. Sempre. No Paraguai, o calor nos acompanhou. Não, mas a trilha tava... Com o Maps.me tava de boa de seguir. Só teve uma hora que ficou um mato mais fechadão assim, mas foi rapidinho, a gente pegou o jeito, encontrou. E aí, quando eu achei a pedra, foi tão lindo. Conta como é que foi. Uma coisa acho que legal a gente falar, até então, nada tinha surpreendido geograficamente, visualmente do Paraguai, né? Já! Que isso, as viagens de busão, Kainan, a primeira viagem de ônibus, a gente só foi pro Cerro Corá porque a gente tava naquela viagem de ônibus e viu a paisagem. Desculpa. Eu fiquei lá na frente com o motorista, o cara deixou eu sentar na cadeirinha. Não, é verdade. O Richard quase sentou no colo do motorista pra verdade, não. Vou deixar o áudio assim, então. Eu esqueci, minha memória, qual me falha. Beleza, então já tinha. Tá vendo por que a gente metralha? Gente, não é culpa nossa, porque ele realmente não lembra das coisas. E ele super poderia metralhar a gente, né? Mas eu não vou me então queimar aqui. Fala lá o momento que a gente fez a trilha e você subiu, vai lá, cara. Porque assim, gente, a gente sabe, as pessoas viajam de formas diferentes e as pessoas se emocionam de formas diferentes enquanto estão na viagem. Os lugares que eu mais me emociono são paisagens, assim. Às vezes eu vejo uma paisagem de natureza mesmo, nada de prédio, essas porcarias aí de Dubai, nada construído pelo homem, natureza pura. Quando eu vejo um lugar de natureza pura, eu fico emocionado. E eu tava indo na frente nessa trilha. Aí eu tava indo, achei a trilha, subi no mapinha. Tinha que escalar meio que uma pedra uma hora, bem... E no caminho, nada aparentava que ia ter um visual bonito, tá? Assim, nada. Sério. Tava numa mata fechada, a gente não sabia. E aí? Aí eu fui passando do lado, primeiro a gente começou a ver aquelas pedras incríveis que a raiz, né, ela ia misturando com a pedra, um visual iradíssimo.
Aí eu fui escalando a pedra, na hora que eu botei a cabeça pra fora, eu vi o visual, eu só gritei, meu amigo. Só gritei, porque, velho, que lugar incrível. Parecia o Jurassic Park, assim, ó. Não, aí ele falou primeiro todo animado, depois a Lana subiu. Daí eu falei, Lana, procede pra ver se é isso mesmo. Não, e o Richard olhava pra mim, porque ele queria ver a minha reação vendo a paisagem, lembra? Ficou... Aí ele, não, Lana, vem, olha aqui, e que não sei o que, todo animado. Eu subi, eu falei, caralho, Kainan, sobe aqui logo, pelo amor de Deus. Aí subia a mesma reação, cara. A gente, é que é muito doido, né? No meio do caminho eu realmente não projetava que ia ter aquele visual. Vou deixar o link no vídeo, gente, pra ver que é melhor do que só o áudio, né? Mas, cara, aquela paisagem lá foi... Porque tem um ponto que quando a gente fazia a pesquisa do Paraguai, muito vai para as cataratas, né? Então, assim, você não encontra essas imagens, assim, no Google pesquisando. Você não vai encontrar. Claro que você pode encontrar, mas com muito esforço. Então, a gente não esperava aquilo. Eu falei, pô, a gente ficou de paradão, né? Inclusive, a minha maior fonte de informações do Paraguai é uma menina de Assunción que viaja muito o Paraguai de carona, fazendo trilha, cachoeira. E os lugares que ela vai, ela sabe que tá no mapa. E aí ela fala, eu quero ir chegar lá nesse final de semana. Ela vai com os amigos... Literalmente, lembra aquele final de semana que ela foi com 10 amigos e eles tinham que passar no meio de um canavial, assim, no meio, literalmente no meio, cruzando. Não tem trilha muitas vezes, não tem informação de como chegar. E muitas vezes ela chegava e é uma propriedade privada. Aí ela tem que conversar com o dono pra ver se o dono deixa ela ir, porque não tem informação online, nem ela, que é paraguaia, sabe? Então, um bagulho meio explorando mesmo, né? Meio explorando mesmo, você não tem ajuda da internet, não. Ah, cara, foi legal. Então, assim, do Paraguai, pra galera que pergunta, vai pra esse parque, vai lá fazer essa trilha, vai ver a paisagem. Então, acho que... Aí, podemos encerrar esse primeiro capítulo desse parque, falando bastante? Por mim, a gente vai pra Via Raias. El tereré es una bebida tradicional oriunda del Paraguay, tomado solo por paraguayos. Beleza, fizemos a trilha, o Richard ficou emocionado, voltamos naquele calor desgramento. E aí, segundo, assim... Pra onde vamos? Eu falei, nesse meio tempo, eu tava fazendo contato com Kitesurf, que eu queria muita experiência de Kitesurf no Paraguai. Aí eu falei, cara, encontrei um cara super solista, tava sendo super legal no WhatsApp falando, fala inglês, né, professor de inglês. Aí eu falei, pô, porque até então eu não tava aguentando só no espanhol, porque não tinha comunicação. Daí eu falei, ixi, Lana, vamos pra lá? E aí os dois me zoavam porque eu queria ficar uma semana. Graças a Deus não foi uma semana. Pera, vamos pedir uma semana? Eu falei, Kainan, pede 3 dias. 3 dias. A lógica é assim, ó. Você vai para um Couchsurf que você não sabe nada. Você tem a opção de falar, olha, posso ficar 3 dias? E aí, chegando lá, você fica os 3 dias. Se tiver bom, você pede para ficar mais 3. Ou você pode se comprometer a ficar uma semana, chegar lá, ficar 3 dias e querer ir embora e falar, olha, desculpa, mas eu vou embora mais cedo. É melhor você pegar 3 e estender. Eu sou do time Richard. Olha, a gente concorda nisso, amor. Pelo menos nisso a gente concorda, amor. E aí, como é que foi pra chegar até lá? Foi tranquilo, né? Não foi nada complicado. Ele deu as instruções. Foi super tranquilo. Ele falou tal rodoviária, tal número da plataforma, chega a tal hora e custa tanto. 2 busão. Inclusive, a gente não pagou a passagem, lembra? A gente foi 2 busão. O que acontece? A gente chegou lá na rodoviária, chegou o ônibus, e é um ônibus intermunicipal, digamos assim. Então, ele não fica muito tempo parado, ele não é turístico. E precisava do cartão pra pagar a passagem. E a gente só ficou sabendo na hora. Como a gente não sabia, a gente separou o dinheiro em guaranis e falou pra alguém que tava lá no ônibus. Você pode pagar com seu cartão e a gente te dá em dinheiro em efetivo, né? Vivo, dinheiro vivo? E aí a pessoa passou e não aceitou o dinheiro. E eu falando, não, tá aqui. Eu nem lembro quanto é que era a passagem. Eu, não, toma aqui, a gente já separou. Ele falou assim, não precisa. Lá próxima eu recupero. Pagou pros 3. Pagou pros 3. Ele falou, lá próxima eu recupero. Que assim, na próxima vez eu recupero. Tipo, na próxima vez você que me paga. Eu nunca encontraria ele de novo, obviamente. Mas assim, foi uma prova do carinho, né, dos paraguaios. Mais uma das 1000 provas. Uma coisa que eu gostei muito do Paraguai foi os ônibus, né? Porque parecia parte frontal do caminhão. Achei bem legal os ônibus lá. Você vai amar os Chicken Bus na América Central. Você vê o que acontece na América Central, filho. Você vai surtar um pouco por causa da sua mochila, né? Porque, no caso, a sua mochila some de você durante a viagem toda. Não, mas era bem legal. Achei bonitinho. Porque os busão são customizados, assim, é bem legal mesmo. E então, vamos lá, só pra minha memória, a qual é falha aqui pelos dois amigos. Então decidimos que íamos para o Kitesurfing. Pela torcida do Flamengo. Chegamos na cidadezinha dele, descemos do ônibus, ele tava na esquina esperando. O nome eu lembro, tá? Era Victor. Pelo menos isso eu vou lembrar.
E aí, beleza, aí ele tava na esquina esperando a gente, aí um monte de cachorro já tava do lado, falei, esse cachorro é seu? Eu falei, não é, mas era dele, depois ficou sabendo que era dele, né? Cara, quando a gente chegou na casinha, uma casinha humilde, era um galpão, né, com, como é que eu posso explicar? 8, não era quartos, mas eram como se fosse... Pareciam divisórias de madeira. Imagina aquele corredor, aquela ambiente de escritório que tem várias divisórias, aquela divisória que chega até o teto, só que no caso dele era tudo de madeira. Então tinha uma parte assim aberta, o quintal na frente, que era cimento, não tinha verde nem nada. E aí a parte desse quintal, as casas iam se construindo em blocos, todos de madeira, como se fossem caixas. Imagina 4 caixas de cada lado. Então de um lado tinha quatro, como se fosse 4 cômodos, todos do mesmo padrão, de um lado, todos do outro, e no meio um corredorzão. E lá no final, muito entulho e o banheiro. E nisso, a gente já tinha adiantado os trabalhos para saber que a gente não precisaria trabalhar com notebooks. Então a gente estava programado 3 dias, só no celularzinho, só na interação social. E que interação... Aí, cara, que tristeza. Não é tristeza, né? Vou tomar cuidado com as palavras, mas é assim, uma agonia de lembrar desse momento, porque assim, era um lugar que tinha um esgoto na frente, passando na rua, né? Então o cheiro era horrível. Tinha muito cachorro e gato, mas muito. Muito assim, cachorro condições... E o chão era de terra, né? Da casa, dentro do quarto. Aquela areinha, então não dá pra sentar no chão, aquela areia, então... E tava bem sujo. Bem sujo. Porque como ficavam os gatos e os cachorros tinha entulho passando, atrás. tinha entulho, tinha... É que quando a gente fala gato e cachorro, quantos gatos e quantos cachorros? Tinha Vamos colocar pros ouvintes, né? Eram 4 gatos. 6 gatos. Não, tinha os filhotinhos. Ah, é tinha os verdade. filhotinhos, não. 4 não. gatos adultos, 2 Mano, gatos a gente filhotes. tentou cozinhar, os gatos ficavam invadindo a comida, Nossa, lembra os disso? gatos tentando pegar os frangos, Eram né? uns 8 gatos. Nossa, gente. 8 gatos. Não eram 8, amor, eram 6. Com os filhotinhos? Eram 6. Com os filhotes? Com os filhotes. Eu acho que eu vi mais 2 lá no fundo. Você tava alucinando de Ouvintes, calor. Richard e Lance, você vê que o casal quer mostrar qual número é certo. Dane-se era 6 ou 8, tanto faz pra história, caralho. E eram 3 cachorros, isso eu lembro. Mas, ó... Não, mas era só pra mostrar pros ouvintes a quantidade de animais também na casa, que também... A gente vai... E o cachorro que lambia? Vocês lembram do cachorro que ficava lambendo Nossa, as que batatas de todo nojento, mundo? cara. Mano, a gente ficava suado o tempo inteiro, ele ficava lambendo o nosso corpo. Eu amo o cachorro, mas, cara, aquele cachorro eu peguei desgosto. Eu entendi o que é não amar animais naquele dia. Desculpem os apaixonados, mas naquele dia eu descobri meu lado Darth Vader, cara. Não gosto de animais. Foi nesse espaço. Porque, enfim, daí o Victor é uma pessoa super carinhosa, sempre sorria, sempre pingando. E ele é uma pessoa, um tamanho, vamos dizer, avantajado, né? E a hora que ele mostrou o quarto, eu falei, ele mostrou como é que era o quartinho, gente. Tinha uma cama de casal, dadas condições um pouco precárias. E o nosso olhar de nós três, a gente só olhou pro ventilador. É assim, foda-se a cama, tem um ventilador bonitinho ali. Só que assim, deu a entender que nós 3 ficaríamos naquele quarto. Ele não tinha falado que tinha outro. Olha, aqui é o quarto de vocês. Então aí ficou, nós 3, eu fico no chão, beleza. Aí depois tem um outro quarto, é o seu, Caína. Fala, tem um segundo quarto, not so bad, não é tão ruim assim. Só que aí ele falou, só tem um ventilador. E aí, gente, como é que a gente vai fazer 3 dias? Kainan sugeriu da gente dividir. Então, uma noite ficaria o ventilador comigo e com o Richard, e a outra noite ficaria com o Kainan. Seria a maior loucura do mundo isso. E eu puxei o Kainan de lado e falei, Kainito, querido, dorme no quarto com a gente, pelo amor de Deus, porque não dá pra dormir sem esse ventilador. Não. Ó, gente, eu vou falar pra vocês, eu já vi muito calor na vida. Eu já fui pra Cuiabá mais de uma vez. Cuba. Eu cresci em Goiânia. Não me vem com essa de, você não sabe, lá no Tocantins é mais quente. Eu já fui pro Tocantins também, eu já queimei no Tocantins também, já queimei Cuba também, já queimei Cartagena também. Mas o calor que tava fazendo em Vila Raiz, meu amigo, era o cu do capeta, cara. Tanto que todo mundo tem ar-condicionado, seja qualquer estrutura. Tanto que o Victor, nosso host, tinha um quartinho dele e tinha ar-condicionado pra estrutura. Era assim, era uma parede de madeira e saía a estrutura do ar-condicionado. Não, tipo assim, a casa não tinha nem fogão direito, mas tinha um ar-condicionado bom. Dentro do quarto dele. Dentro do quarto dele, né? Não no nosso. Óbvio, né? A gente é visita. É, justo também. Não, e esse Kurtsurf, então beleza. Então a gente dormiu no quarto junto, a cama de casal e eu no chão. E eu fiquei um pouco com medo devido ao escorpião, né? Porque tinha muito entulho. A casa, gente, assim, é bom fazer uma descrição das condições.
A parte disso que a gente falou, da estrutura, é tipo assim, tudo que tinha tava muito velho. Me caindo uns pedaços, as portas não fechavam direito, eram uns pedaços de madeira. Madeira antiga, madeira podre, junto com tijolo dentro da casa, obra. Atrás dos entulhos, atrás da obra que a gente tá falando tanto, ficava o banheiro, perdido no meio do quintal. Assim, era uma construção de 3 paredes de tijolos e não tinha a porta. Não tinha porta. Era o único lugar que tinha realmente um azulejinho, né, lá, bonitinho e tudo mais. E primeiro... Bonitinho, não. As condições estavam maravilhosas. Tinha azulejo, isso já era um supra-sumo já. Mas não tinha porta, né? Essa era uma questão. E a privada não sei quando foi limpa. Mas peraí, em compensação, foi o melhor Wi-Fi do Paraguai. Exato, foi o melhor Wi-Fi do Paraguai disparado. Tipo, as condições eram precárias, mas o Wi-Fi era boa. Inacreditavelmente. Mas assim, apesar da estrutura ser difícil, assim, pra gente, acho que todo mundo aqui já ficou em lugar pior. Já passou. O problema lá mesmo que tava incomodando os três, tava sufocando os três, era o calor. O calor, calma, não, tem duas coisas. E não tinha onde deitar. Isso foi um fator que pesou, porque tinha tinha na algumas... cama, mas você queimava. Você ardia no cu do capeta. O colchão parecia na nádega direita do capeta. Não, a esquerda já tinha queimado. Que bosta. Gente, é porque eu tô sentindo a dor do calor, por isso que eu tô lembrando. Não, eu suei o cu aqui só de lembrar. Uma informação extra foi, quando a gente ia pro Couchsurfing, o Kainan, ele tava, assim, eu assumi a posição de fazer interação social porque ele falava inglês. Então eu falava, o que acontece? O Kainan, ele estava muito animado pra fazer Couchsurfing, pra conversar com alguém novo, digamos assim, e pra falar inglês. E eu e Richard, a gente tava num momento mais introspectivo da viagem, que a gente não tava querendo interagir tanto. E a gente tava com trampo também. A gente tava com muito trabalho também, tanto que a gente até falou, Kainan, até o fato de ser um Couchsurfing que fala mais, tipo, que tá mais disposto a falar inglês, que a gente vai conversar mais inglês, é algo que não me animava tanto também, porque eu tava querendo falar espanhol. Porque a gente já fala espanhol, então a gente interagia muito mais que o Kainan. O Kainan precisava de uma pessoa que falasse inglês pra ele poder interagir com mais profundidade e tal. Então a gente foi lá de companhia praticamente pra menino Kainan. Exatamente, a gente foi lá pelo Kainan. Aí quem disse que nosso querido Rolf Victor queria falar inglês? Quem disse? Não, depois que ele descobriu que eu e o Richard a gente falava espanhol, ele sempre Nossa, cara, Não, e aí, assim, era engraçado porque a gente sentou na mesinha, eu puxava inglês, respondia, tudo legal. E aí ele mudava pro espanhol. E aí a Lana tem hora que jogava de novo pro inglês. Aí ficou um jogo assim, inglês, vai pro inglês, vai pra ter uma hora que fala, quer saber? Ele quer falar em espanhol, é onde ele se expressa melhor. Eu falei, até olhei, desculpa, Lana e Richard por fazerem social. E aí quem é que teve que assumir? Os introvertidos. E aí eu falei assim, já vamos aí... Não, a culpa não foi sua, né? A culpa também não foi dele. Não, eu me esforcei pra um caralho pra puxar assunto com o Victor. Se esforçou, assim, eu acho que também saindo do Brasil, primeira viagem, primeira vez fazendo Couchsurfing depois de tanto tempo, acho que tava todo mundo meio ansioso também pra esse momento, né, querendo ou não. Por mais que a gente não estivesse tão extrovertido assim pra interagir. Mas não foi culpa de ninguém, eu acho que nem dele também. Porque quando ele viu que a gente sabia falar espanhol e eu fazia a pergunta, porque eu tava muito na pilha de aprender coisas em Guarani, lembra? Então eu pedia informações pra eles, e aí ele me deu um livrinho em Guarani, que era tipo um livrinho de criança, e eu obviamente não entendi nada, porque Guarani é uma língua muito difícil. Eu recomendo vocês procurarem. É muito difícil. Mas das conversas, uma coisa que eu lembro que marcou foi como é que ele chama os argentinos, os paraguaios. Você não lembra? Kainan, a gente falou na pré-pauta, a gente repetiu na pré-pauta. Eu vou olhar o caderninho aqui, vocês querem me não. humilhar de novo? Sem caderninho. Curepi. Então, a gente explica o contexto, né? Porque não foi assim, jogou e ninguém riu, né? A gente riu, a gente achou interessante, né? Não, a gente não riu, é porque eles só falaram que tem uma palavra pra falar dos argentinos. Por conta da guerra, no caso. Por exemplo, a gente tinha esse estigma que os paraguaios tinham, teoricamente, algum rancor histórico por conta do processo da Guerra do Paraguai. E quando a gente chegou lá, conversando com os paraguaios, a gente descobriu que não acontece isso, que na verdade eles têm isso com os argentinos. Que a tretinha, do mesmo jeito que tem Brasil e Argentina, lá eles têm a treta Paraguai e Argentina.
Mas o nosso é pro futebol e o deles é por guerra. Não se sabe se é por guerra, amor. Pode ser por outras coisas também. Tem fronteira, Não, mas tem... o apelido Curepi, quando ele explicou, foi bem macabro. Não foi uma explicação tão eu legal, não. Eu lembro do nome, mas eu não lembro a origem. Vocês não lembram a origem, gente? Tá, Curepi... Tá, vamos lá. O Vitor, ele tinha comentado que os argentinos, eles... Lá tem... Aqui, né? Eu tô na Argentina agora. Muita pele de porco que eles usavam para as vestimentas da guerra e tudo mais. E eles usavam botas, se eu não me engano, alguma coisa que era de porco. E eles eram muito violentos. E aí, Curepi é alguma coisa que eu não sei se é em Guarani, mas alguma coisa de porco, pele de porco, não sei o que era. Porco, né? Era como se fosse alguma coisa que remetia a porco. E porco também tem a conotação de ser porco. Tanto que a gente fala porco, né? Quando alguém é porco. Porco capitalista. O que você porco entende? Capitalista, mas também porco de sujo, porco de pessoa nojenta, porco de... Enfim, eles eram muito violentos, eles passavam e destruíam realmente os lugares, eles torturavam. Então, assim, pelas histórias dele, foi daí que veio o nome Curepi. Então... E ele mesmo falou que os próprios paraguaios chamam os argentinos com esse termo, né? Como gringo, sei lá, em outra analogia, mas seria mas como é eles de um falam. Jeito... Sim. É pejorativo, não é respeitoso. Não é de um jeito... Mas o gringo também pode ser de forma pejorativa, dependendo do tom. Tanto que ele falou que você só fala Curepi quando você é muito amigo de um argentino. Não, tipo, Curepi com uma forma... tipo, seu boludo. Acho que encaminhando pro final do Kart-Surf, que eu lembro, assim, teve um momento que o Richard deu álcool pro menino, né? Que ele, não é que deu álcool, né? Vamos contar a história melhor. É porque é o seguinte, a situação, beleza, o Kainan, o cara não queria falar tanto o inglês, mas tudo bem, o Kainan arranhava um portunhol. Não, aí o Kainan falou, eu vou fazer um jantar, então. Ele não quer interagir comigo, vocês interajam com ele, eu vou alimentar todo mundo. O que Kainito fez? O que Kainito fez, senhor Rafael Dalago? Você não ouse falar a palavra porque a cozinha, as condições não eram favoráveis para uma elaboração de um prato... Mas você fez um estrogonofe, Kainan. Você pode colocar desculpa no que for, você ainda fez um estrogonofe. E você já tem a fama de fazer muito estrogonofe na casa não, dos Caldos. Lana, eu adoro... eu não quero ter essa fama, esse é o ponto, entende? Eu não quero ter fama de estrogonofe. Eu sinto muito, Kainan. Por que você não quer a fama? É mó da hora estrogonofe, gostosão. Então, contexto. Então, enquanto estava lá eles interagindo, eu falei, vou sumir essa cozinha numa boca de fogão elétrico muito ruim. Uma única boca. Nossa, aquilo lá com foi gatos tenso. pulando na panela. Que quando ela pensa fogão, imagina um fogão de camping elétrico. É isso que tinha lá. Exato. Uma boquinha. Não é uma estrutura nem nada, não. Era um fogãozinho. Não, essa noite foi divertida, porque eu lembro que eu consegui encontrar alguns tópicos com ele, que era de anime e coisas japonesas, aí conseguiu ter uma interação, né? Porque assim, eu senti que o Victor era uma criança interna. Então eu falei, o que é os tópicos que dá pra conversar com ele? Não, mas deixa eu voltar um ponto. É porque, por exemplo, na hora da conversa, tava rolando uma conversa assim, um fazia uma pergunta e o outro ficava mais calado. Não tava rolando uma troca-troca. Não tava rolando uma troca intensa. A gente perguntava e ele respondia. A parte da expectativa que a gente queria. Aí o que eu falei? Vou lá buscar uma cachaça. Aí eu falei assim, é o método goiano de resolver as coisas. Fui lá no supermercado, comprei a cerveja, comprei o conhaque lá, aí depois... É certo? Não é certo. Mas, às vezes, ajuda. E foi a melhor noite que eu dormi. Porque eu bebi e dormi. Não, e teve social, foi divertido. A Lana fez uma batida. Pomelo. Que ele falou, essa bebida que vocês compraram, que era Juan, não sei das quantas, ou conhaque. Era uma cachaça envelhecida. Uma tradicional de lá, é Juan alguma coisa. Eu lembro. E aí ele falou que tinha uma bebida que chamava Rotapé, que é Juan, essa cachaça com pomelo, que é uma fruta. E aí ele falou, que nem a vizinha tem aqui. E a vizinha tinha essa árvore de pomelo e caía a fruta, sabe? Ficava meio que pendurada nos galhos pro quintal do Vitor. Aí eu fui lá, roubei um pomelo dela, que tava no quintal dele, então não foi tão roubado assim. E aí fiz uma bebida lá de Rotapé, ele aprovou minha bebida. Ficou bom a bebida, ficou gostosa. Bom, né? Ficou gostosa. O próprio Victor bebeu, ficou gostosinho. E quem tiver no grupo secreto lá do Kainan, do Mochileiro Sem Pauta, eu vou mandar o Kainan bebendo um shot desse conhaque. Já mandou já, você já colocou esse vídeo no mandei? grupo. Tá no YouTube também, tem um vídeo lá de Raiz. Não vai ter link no YouTube desse não. Vai ter de tudo. E pra encerrar, acho que no Kart-Surfing do Victor, acho que o ápice do momento foi o banho de mangueira, né? Que a gente tava o quê? Tava eu, Richard e Lana sentado, assim, tava tão quente pra refrisar isso, gente, que eu fiz a barba. Eu falei, vou tirar a barba porque eu não tô aguentando. Peguei a maquininha do Richard. Um dia surtou, pegou a maquininha do Richard e começou a passar no corpo.
E a Lana ajudou depois lá a tirar uns fiozinhos da barba. E aí, que situação. E a gente tava 3 na cadeira no corredorzinho. Só pra uma informação importante. A gente passava a tarde inteira em frente ao ventilador. Nosso ventilador é o nosso melhor amigo. Gente, assim não era ridículo. A gente ficou lá 3 noites. A gente só conseguiu sair pra cidade, pra ver a cidade, um dia no final da tarde. E arrastados. Um custo. Mano, custo. a gente ficava a tarde inteira. E assim, acho que esses 2 ou 3 dias em frente ao ventilador, nas cadeiras de plástico, foi quando a gente entendeu como o tempo é irrelevante, né? Ele é subjetivo. A tarde parecia que não passava nunca. Ai, foi triste, gente. E aí, o que aconteceu, né? Aí eu falei, cara, a gente precisa se refrescar. Aí eu falei, olha só, teve um dia lá que eu tava andando na casa e eu tenho uma mangueira, eu acho que dá pra conectar e dá pra fazer um banho de mangueira. E não é que funcionou? Tanto que saiu até um vídeo do Richard, né? Virou uma thumb, né? Então esse momento foi até... Virou. O dia da mangueira, o dia que a gente... Nossa, melhor dia em Vila Não, a gente Raiz. descobriu isso só no último dia. Não, foi bom, viu? Foi bom. Foi. Mas acho que essa experiência, né, gente? O que a gente aprendeu? Ah, Vale teve a outra pena. experiência muito boa também. O cocô Qual? do cachorro no box, no chuveiro. Nossa, Todo lugar mano. pra cagar, né, cara? Que fase. O que acontece? Nem os cachorros aguentavam calor. E como não tinha porta no banheiro e no box, eles iam deitar no azulejo do banheiro e do box. Tinha um cachorro que ele nunca saía do banheiro. Que era o lambedor. O lambedor, ele tava sempre no banheiro. Você tinha que, pra tomar banho, você tinha que enxotar ele. Toda vez. Porque assim, ninguém quer cagar e mijar do lado de um cachorro te olhando, né? Muito íntimo, é que nem cachorro te olhando fazer sexo. Você não gosta, cara. Você faz, sai daqui, entendeu? Cagando dá pra fazer um cafuné no titio ali, cara. Mas uma pergunta. Eu sou baixinha, né? Sou bem menor que vocês, então eu não tive problema com isso. Mas eu lembro que o chuveiro dele tinha muita teia de aranha com aranhas em cima do chuveiro. Tinha. E não me alcançava, porque eu sou muito baixinha. Mas como é que vocês faziam? Eu acho que eu não perguntei. É o que tem. É o que tem. É o que Vocês tem. ficavam, tipo, abaixados tomando banho? Não, eu abaixava e ficava olhando pra cima pra ver se não via nenhuma aranha na minha cabeça. Eu não ficava de costas pras aranhas nunca. Eu tomava Tipo, não banho fechar, rodando. não fechar o olho nunca no banheiro, né? Não, eu tomava banho meio que rodando, assim, pra não encostar nas teias de aranha. Não, eu tava mais preocupado, na verdade, com o ventilador da cozinha que podia arrancar meu braço. Porque ele era muito baixo, qualquer espreguiço pra cima. É sério, vocês lembram do ventilador, cara? lembro, Meu, sem sacanagem, eu gente, se lembro. você der um espreguicinho, você perde a mão ali, cara. Então, assim, eu ficava mais atento com o ventilador. Ah, gente, que história nesse Kurt Surfing, Não, viu? e aí o Kainan, eu lembro até hoje você sentado assim na frente do ventilador e você, meu Deus, eu queria ficar uma semana aqui. A gente ainda fala, ei, cara, tá vendo, cara? Eu falei, caralho, Kainan. Não, eu falei, Kainan, imagina se você solicita uma semana. Cara, eu ia morrer, eu ia te deixar aqui sozinho. Não, Falar, "Foda-se, naquela, você não fala espanhol." naquela situação eu ia arquitetar uma mentira, aliás, os Sim. episódios da mentira, eu ia Sim. falar, não dá, não rola, Sim. não rola, assim, é uma experiência antropológica, ficar doido, assim, recomendo, quem for lá, vai conhecer o Victor, um cara legal, Não, mas ele assim, ama o Paraguai, o Vitor, ele sabe de muita história. Ele ensina Guarani, ele contou a história da ditadura pra gente também, que a ditadura do Paraguai foi a que mais durou em todo o continente latino-americano. O problema é, a gente tava em qual época do mês? Do mês? É. Isso foi em fevereiro. era fevereiro, Não vai no fevereiro. verão. Esse é o ponto. Vai no inverno, outono, tanta estação boa aí, você vai no verão. É que assim, pros ouvintes acharem que o Victor só tem referências maravilhosas, tá, gente? Ele como ser humano, ele é acolhedor, solícito, mas assim, na estrutura vai te cansar, entende? Acho que esse é o ponto que o pessoal tem que ficar atento. Sim. Bem, acho que a gente pode subir uma vírgula sonora aí? Sobe uma vírgula sonora, Carnito. El tereré es una bebida tradicional oriunda del Paraguay, tomado solo por paraguayos. Seguinte, gente, falamos então da experiência do Serra Corá lá onde teve a morte do Solano Lopes, que depois vai lá no vídeo do Richard pra entender melhor. Falamos então dessa experiência antropológica com o nosso host Victor. E aí, dessa cidade, fomos para Arégua, que até então, me corrija se eu estiver errado, é a cidade uma das mais turísticas para os paraguaios, procede? Procede. Sim, até porque ela é muito próxima de Assunção, né? Então você consegue fazer um bate-volta num dia, né? Não, tem um ônibus que você lembra? Você paga R$3,50 de Assunção direto pra Areguá? É. Era um intermunicipal. E aí a gente chegou nessa parceria que o Richard fez, que era uma casa... Eu sempre falo dessa casinha com eles, que é a casinha da Barbie. Por quê? É uma casinha bonitinha, o dono é casado com uma paraguaia, alemão. Aparentemente ele que construiu tudo, só que, os banquinhos era tudo pequeno, cara. Assim, eu lembro dessa casinha era tudo minúsculo. Não sei se vocês concordam. Na verdade, Casa da Barbie não, é o novo formato que tá na moda. É a Tiny House. Mas tá tudo bem a casa ser pequena, mas a cadeira não precisa ser pequena, entendeu? A casa pode ser pequena, tudo bem. Isso, Mas deixa a mesa no tamanho normal. em português a gente chama isso de kitnet.
Não é uma kitnet, porque os móveis eram pequenos. Uma kitnet pra não. Eu me curvava pra cozinhar, pra cortar os legumes na bancada. Uma kitnet pra duendes. Exato. Pô, sabe uma coisa? Arego, pra quem for pro Paraguai, é uma cidade que eu gostei bastante, porque assim, tem muito... A gente vai falar do artesanato que é baseado praticamente em cerâmica, certo? Sim. É literalmente E cerâmica. tecido também, algum- algumas coisinhas de Alguns tecido. tecidos. Mas eu lembro que mais me chocou em Arégua foi que ninguém me importunava. Isso pra mim foi um choque muito grande. Ninguém falava, entra aqui. Mas você falou isso no Mercadão de Assunção também. É, o Paraguai inteiro, né? Inclusive, posso voltar pra Assunção rapidinho? Nossa, assim, desculpa ouvintes, mas a gente tá muito confuso aqui nas conversas. Quando a gente chegou, o Kainan, a gente fez uma listinha de coisas que cada um queria fazer naquele dia em Assunção. Eu queria fazer um negócio, o Richard queria fazer outro. O Kainan queria ir no Mercadão Municipal, o maior mercadão lá, que é o Mercado Central 2. Mercado se eu não 4. me engano, Mercado 4. E fomos lá, chegamos, andamos no mercado e era um mercado municipal. Caimito ficou super decepcionado. Eu esperava não sei o quê, E aí eu, como Criei expectativa. uma bairrista latino-americana, porque o Kainan, ele tava com uma esperança de encontrar algo que o remetesse pra África, pro continente africano. Não sei, algum mercado específico, né? Mas era um formato que não era latino. Então, quando ele foi pro mercado, que também a gente veria no Brasil, assim, não vai mudar tanto, assim, pra algumas coisas, ele se decepcionou. Só que aí ele começou a falar meio que com pesar, do tipo, vamos embora, não tem nada pra ver aqui. E que não sei o quê. E eu super curti no rolê, porque pra mim ainda é um mercadão. Aí eu falei, Kainan, se você quer resquícios do continente africano, volta pra lá. Aí a gente começou a brigar. Aí rolou as terapias. Aí o Kainan ficou chateado que eu falei isso, aí a gente começou a conversar sobre as saudades dele do continente africano. E falava pra ele, não fala mal do continente latino. É, que querendo ou não, eu e a Lana, a gente é muito bairrista com a América Latina, cara. E a gente, até pelo... Primeiro, a gente ama a América Latina. E segundo, a gente tem o conhecimento da língua espanhola. Então a gente consegue aprofundar nas histórias. A gente consegue conversar sobre política como paraguaio, entende? E eu acho que pro Kainan, além dele ter virado mais pelo continente africano do que pelo Brasil ou o resto dos outros países latino-americanos, era até engraçado, porque ele perguntava, qual lugar, qual outro país que o Paraguai lembra vocês? Aí eu falava, sei lá, o interior do Ceará. Porque me lembrava bastante o interior do Ceará em muitos aspectos. E aí o Kainan ficava, o interior do Ceará, o Brasil? Eu falei, sim. Mas acho que era isso, assim, a gente tem essa coisa, a gente viajou um pouquinho mais por aqui, né? Então, se eu fosse pra lá, por exemplo, eu que ia ser a pessoa que ia ficar com saudade da América Latina. A gente teve muitas conversas terapêuticas na outra cidade sobre isso, né? Da minha relação com o continente, envolve família, tem muita coisa mais profunda que não vai trazer no programa, não. Ele saiu do Brasil, o primeiro país que ele foi viajar no continente latino-americano fora o Brasil foi o Paraguai, que é um país com zero estrutura. Aí eu ficava toda hora, Kainan, não leva isso como padrão. Eu juro que não é assim nos outros países. Vai também pros outros países. Eu acho assim que o Paraguai comparado com outros países latino-americanos que a gente já viajou, o Paraguai é um dos que tem muita personalidade. Isso é legal. Muito carinho. Mas ele tem um jeito tão dele que às vezes é difícil de você entrar. Então, e é difícil viajar também. Se você comparar com qualquer outro país da América Latina, você não tem tanta informação. Quer dizer, você tem muito mais informação dos outros países do que do Paraguai. Sem contar que o Paraguai, tirando as fronteiras, algumas capitais, é um país super tranquilo e seguro. Sim, eu me sentia muito segura. Mas eu acho que às vezes a gente tá tão... De entrar é de... Desculpa, entrar na cultura. É de adentrar na cultura. É isso que eu falo. Que, por exemplo, aqui na Argentina, você chegou lá em Buenos Aires, se você vai pra La Boca e assiste um jogo do Boca Juniors, você adentrou na cultura em 3 horas, assim, ó. A gente vai chegar na partida de futebol. A gente vai chegar na já linka com o futebol, já. A gente já mudou toda a cronologia mesmo. Esse programa a gente tem a licença poética, tá? Não, depois a gente volta pra... Eu só quero acrescentar um negocinho aqui de viajar no Paraguai, porque a gente sempre... Eu acho que nós estamos muito mal acostumados, enquanto viajantes, com a internet. Então, a experiência de viajar no Paraguai com um novo, sem saber o que tá te esperando lá, se a trilha tá aberta, se a trilha tá fechada, se é propriedade privada, se a cachoeira tá seca ou não, quanto que paga pra entrar, é parque nacional... acaba sendo um negócio também que dá uma alegriazinha, sabe? De tipo, não saber o que vai te esperar. Não, eu acho que tem um ponto, momento foge um pouco da conversa sobre o Paraguai. Que a gente até conversou isso no decorrer da viagem. Porque como o Paraguai, para Kainan, não sei se pra vocês, tem uma semelhança com o Brasil na arquitetura, nas personas também, né? Visualmente falando. Poderia ser um brasileiro, a gente não sabe se esse aqui é um paraguaio, diferente de um boliviano, talvez. Exige mais do viajante conseguir
ter um choque, né, cultural, alguma coisa de comportamento. Se você tá na Índia, que vamos supor que você tá numa região que não tem estrutura para o turismo, qualquer coisa te impacta. Você tem uma disparidade aí de comportamento. Ali no Paraguai, talvez um comportamento que eu me recorde agora, de primeira instância quando você chega, primeiro é o número de mulheres, o tomar o chimarrão não, né? Tereré. O tereré. Mas assim, fora isso, você tem que cavocar pra poder encontrar. Então isso cansa. E assim, eu falo por mim, eu tava Aí a cansado. gente entra no ponto de que eles são muito silenciosos. Você vai numa praia, não tem ninguém ouvindo música. Você vai em qualquer Olha, lugar. Eu nunca vi isso em nenhum lugar da América Latina. Pra mim, um país silencioso latino é Paraguai. Cara, é muito silencioso. Tanto que eu acho que eu lembro que eu comentei. Eu não sei quem foi o primeiro. Eu falei, gente, eles são muito quietos. Não tem buzina. Assim, é um trânsito. Não é caótico, mas assim, é sem capacete, é moto, vira. Não tem farol Ninguém muitas vezes. buzina! Cara, eu fiquei muito chocado com o silêncio. Dentro no ônibus também, ninguém fala. Como é que foi futebol, né? Conta a história daí linkado com o silêncio. Como é que foi essa Nossa, a experiência gente já cagou toda a hora cronológica. Não, é assim que funciona o programa sem pauta. Depois vai ter outros com muito lembrar pautado. uma coisa que eu achava viradíssimo, que eu achei no Paraguai. Uma coisa diferente, porque normalmente a gente vai viajar nos países e você aprende aprende o que fazer no país através dos blogs, da internet e tal. No Paraguai não era pela internet. A gente chegava no hotel que a gente estava fazendo parceria, tinha 500 folders lá. Aí a gente ficava viajando com papel, folder. Aí eu falava, nossa, deixa eu ver as hospedagens que tem aqui. Aí eu abri um cartaz e eu comecei a viajar com papel na mochila. A única vez que eu fiz isso, cara, foi em 2016 em Cuba. Que eu viajei com guia de viagem. Então, gente, é isso que eu acho. Eu acho que a gente tá mal acostumado. Então, assim, viajar no Paraguai é muito desafiador. Mas também tem essa coisa da gente sair um pouquinho na internet, sabe? Muda. A dinâmica muda. Acho que o gostinho da conquista é maior, né? Quando você consegue chegar até o Parque do Serra Corá, depois volta e caramba, dá um gostinho a mais, sincero. Sim, isso é. Ah, não. Ao invés da gente já pular direto pro se você quiser pular, pode pular, né? Mas vamos falar do aluguel da casa de Via Rica, que a gente já faz Via Rica. Não, deixa eu linkar com o silêncio. Peraí, eu sei que do mercado você falou, mas Arégua, né, pra contextualizar, é um cenário de turismo pros paraguaios e tem muito artesanato, mas muito. E assim, na barraquinha, né, cada espaço ali no terreno vende a mesma coisa. Assim, eu não tô falando de 20, gente, são quarteirões, tá? Assim, é surreal. E eu lembro que eu ficava chocado porque tem alguns países no continente africano, Tanzânia e Egito. Se você entrar, cara, você não consegue só olhar e admirar, você não consegue, o cara vai te chamar e tudo mais. E eu lembro que Araguá, eu podia andar e ninguém ficava me importunando. Eu entrava e eu falei, gente, isso aqui é muito surreal pra mim. Tipo, eu posso olhar e ninguém vai perguntar. Tipo assim, não fica, você quer comprar? O que você tá procurando? Até no Brasil, né? Qualquer lugar que você vai um atendente. Ali eu podia caminhar e eu, aparentemente, se eu quisesse comprar, eu teria que dar o primeiro contato. Oi, tenho interesse. Tipo, é um outro ritmo. Eu não sei se ela é devagar, mas isso pra mim foi chocante, a régua. Ou será que é um ritmo natural e a gente só não está acostumado? Será que eles já venceram a Revolução Industrial e já entenderam que a vida não é só trabalhar? Mano, os caras têm comercial na TV de tereré, meu filho. Isso é sensacional. O tereré diz muito sobre os paraguaios, né? Do ritmo de tomar. Inclusive, isso era uma coisa muito doida. Quando a gente conversava sobre brasileiros e pessoas que iam de fora do Paraguai pra morar lá, eles tinham sempre essa coisa. Ai, o Paraguai, ele fica fazendo pausa pra tereré o dia inteiro, não trabalha, não sei o que, lá. Tipo assim, é muito engraçado quando você pega alguém que vem, sei lá, de São Paulo, onde a única coisa que a pessoa sabe fazer é trabalhar, e joga num lugar aqui no Paraguai, onde as pessoas realmente desfrutam a vida, a pessoa fica perdida. A pessoa não sabe. Ué, como assim eles não estão se escravizando? Como assim eles não estão se matando de trabalhar? Assim, que vida é essa? Quarta-feira, 2h, o povo na rua tomando tereré naquelas cadeirinhas lá, sabe? E todo mundo levando a sua garrafinha, cara. Assim, todo mundo no parque. Certo tá os paraguaios, vou falar a realidade. Foi bem gostoso. El tereré es una bebida tradicional oriunda del Paraguay, tomado solo por paraguayos. Eu acho que tem um fato também de Areguá que a gente não comentou na pré-pauta e que é muito importante. Areguá na verdade, fica na frente de um lago. E esse lago tem fotos maravilhosas. Porque como é um dos poucos lugares turísticos, tem muita foto maravilhosa. Vocês lembram que a gente tava muito animado pra ir no lugar e nadar? O lago Ipacaraí. Nossa. Ipacaraí. Ipacaraí.
Só decepção, tá, gente? Só decepção. Não, mas a gente não contou porque que é decepção. Conta, Kainan. Por que é decepção? Não, vou deixar. Não, vou deixar porque eu fiquei triste. Não, conta aí, cara. Richard, por que é decepção? Pausa. Peraí, não, lembrei de outras coisas. A gente vai lembrando agora das fofocas aqui agora. Das situações... Calma, a gente tava indo pra esse lago. E aí, no meio do caminho, tava quente. O Richard passou numa casa mal assombrada. Aí vem um senhor de uma aparência... Olha, você tem um drone, senhor. Aí ele joga... Você lembra disso? Do drone? Só um favorzinho? O que acontece? Lá eu tava gravando um vídeo de Areguá. Então eu fiz aquela pausa lá. Durante o trajeto, eu fazia várias pausas porque eu tava subindo o drone pra fazer as imagens da cidade, né? E o Richard ficava, desculpa pausar, gente. E eu caindo deitados na sombra, fica tranquilo. Fica à vontade, meu jovem. Aí vem um homem, gente. Um bom samaritano. Você tem um drone? Óbvio, né? O cara tá pilotando. E aí, nesse meio tempo, ele tava puxando super carismático papo calana, né? Sou da Espanha. Aí depois a gente vai entender que era só interesse. E aí, quando o Richard desce o drone... você não faz um favorzinho? Favorzinho, nunca vou esquecer esse momento. Pra mim foi marcante, tá? Pra você talvez é mais um de outros. Mas como eu nunca tinha presenciado, isso me marcou, obviamente. Aí foi engraçado que eu ficava olhando o Richard, a linguagem corporal dele. Você vê que ele tava com uma rejeição desde o momento que ele perguntou se era um drone. Eu acho que eu já entendi já o que viria pela frente. Mas a parte que eu ri internamente... Desculpa ter rido de você, tá, Richard? Quando ele ofereceu pro Richard em troca de um take do hotel do moço ali, vocês podem usar minha piscina. Aí eu falei, quero ver o desfecho dessa conversa. Nossa, cara, foi... Pior é o seguinte, né? O cara chegou contando a história dele, né? Porque eu sou espanhol, comprei a pousada aqui, aí eu trago as pessoas, não sei o quê. E eu tô lá voando o drone, trabalhando focado ali, eu vendo ele de lenga-lenga lá. Lenga-lenga. Ele, então, tem uma proposta, né? O que você acha? Ó, você aproveita que você tá com o drone aí, faz umas imagens. Tô precisando de umas imagens aéreas aqui. E aí, aí, como pagamento, eu deixo vocês nadar na piscina aí. Tá calor, né? Aí eu olhei assim e falei, meu senhor... Dentro de mim, cara, eu já vi um negócio assim. Eu falei, mano, velho, que espanhol folgado, velho. Só isso que eu lembrei. Assim. Eu falei, cara, é o seguinte, não... É meu trabalho. Se quiser, eu posso... E, aliás, eu nem falei proposta. Porque eu falei assim, eu não quero trabalhar por piscina. Esse é o meu trabalho e eu não faço... E eu não troco meu trabalho por piscina. Nem falei valor pra ele, nem nada. Porque eu fiquei com um ranço da cara do cara na hora, né? Não, mas você foi super educado. Tanto que ele até continuou falando comigo. Aí eu descobri que ele era antivacina. Lembra? Limites. Fui educado, mas falei assim, mano, sim. É meu trabalho. Não troco meu trabalho por piscina. Desculpa ter trazido esse momento, Richard, que pra mim foi marcante, tá? Não, mas é que faz sentido trazer esse momento, porque depois a gente continuou andando até o lado de Ipacaraí, que é um lago, onde teoricamente as pessoas fazem o quê? Nadam, não? Nadam. É o que a gente queria, né? Na hora que a gente viu, nossa, vai ter um lago, a gente até pensou, perto desse lago vai ter vários lugares da hora, umas prainhas, pá. E aí, Kainan, como é que era? Fedia pau, caralho. Eu só lembro que eu olhava naquela água batendo no barro e eu não sabia se era merda ou se era barro, literalmente. Eu confundi. Que nojo. Cara, mas assim, é um lago, ainda é navegável. Tem gente que navega e tal, mas ele não está mais apto para banho. Um dia foi. Não, tá morto, não tem peixe ali. Índices de coliformes, eu não sei falar isso. Coliformes fecais, fala rápido. Coliformes fecais. Nem existe oxigênio naquele lago. Mas então nesse dia a gente teve a situação do lago. Nessa viagem teve muito altos e baixos, né? Teve momentos legais que a gente vai trazer. A parte incrível de Areguá, na verdade, se chama Cerro Coy, né? Vamos combinar. A parte disso, né, a gente já tinha visto na internet que tinha um parque nacional, tava ali perto também, então tinha uma trilha para fazer e tudo, em um lugar que chamava Parque Nacional Cerro Coy. E aí, falei, beleza e tal, mais um lugar pra gente ver, só que quando a gente chegou lá, falaram pra gente que o Parque do Cerro Coy estava fechado. Aí a gente, puta que pariu, nem o Cerro Coy a gente vai conseguir ir. E a gente tinha ido lá muito também por causa do Cerro Coy. E aí era um senhor que era guarda-parque lá no lugar. A gente andou até lá, então a gente sentou na porta e ficou só respirando um tempinho, tomar uma água, vamos ver o que a gente vai fazer. E nisso eu vou conversando com o moço, né? Qual é o seu nome? Esse moço é o guarda-parque, que tava lá. Guarda-parque, que eu não lembro o nome dele. E é uma das pessoas que falou, o Cerro Coy tá fechado, viu? Vai pra casa. E ele tava sozinho lá. E aí, qual é o seu nome? Meu nome é tal, esqueci o nome dele. Trabalho aqui há tantos anos, eu vim pra cá com tantos anos. É mais um que tava perto de aposentar, né? Véíssimo. E aí ele falou, eu vou me aposentar daqui 3 meses. Eu falei, nossa, você vai se aposentar daqui 3 meses, parabéns, né? Você vai continuar aqui conversando. E ele meio que
parou de falar um tempinho, ficou olhando pro chão e falou, quer saber? Entra aí. Ele deve ter pensado, vou me aposentar mesmo, vão fazer o que comigo, gente? Vão fazer o quê? Vão me dar bronca? Mas, cara, puta, que momento de felicidade, viu? Eu dei até a minha ameixa do meu bolso pra ele, que tinha um significado. A gente levou fruto, caindo com toda a fruta pro moço de E aí felicidade. a gente começou a fazer a trilha, assim, nossa, extasiado, caralho. E super a despretensioso A também. gente achou que era mais um não, tomando não desde a Bolívia, não atrás de não. E a gente não sabia o que esperar. E aí... E assim que a gente chegou, é que tipo assim, diferente de outros lugares, como a gente não tinha tanta informação, não tinha como aprofundar nas coisas. Então a gente tava indo ao léu, então não tinha visto muita foto, não sabia o que esperar. E aí quando a gente viu a primeira formação geológica, eu falei, caralho, mano, olha que da hora. Vou tentar descrever o que é o Cerro Coi. Imagina uma montanha que deve ter, sei lá, uns 40 metros, assim. Ela é até relativamente alta. Um território grande, você pode ir circulando essa montanha. E quando você chega perto dela, a formação rochosa, ela se divide como se fosse uma colmeia. O nome técnico, se eu não me engano, são areniscas octagonales, que são pedras de arenito, que elas vão se dividindo em formato octagonal. E ela fica num formato único, que é um formato que... Ela só tem no Paraguai, aonde mesmo? Se não me Só engano? tem no Paraguai, na África do Sul e no Canadá. Só tem 3 lugares do mundo que tem essa arenisca. Essas formações octagonais você encontra na Irlanda, você também encontra na Islândia. Quem gosta de pesquisar esse tipo de coisa vai ver, porque eu particularmente gosto muito. Só que lá é essa combinação, que é um arenisco. Então ele vai se despregando. À medida que você pega nele, você bate um no outro, ele se solta. Nossa, eu lembro que a gente foi caminhando e teve uma hora que... Lembra que eu falei, peguei ele na mão, bati e falei, gente, parece telha, né? O som que fazia foi muito chocante. É uma formação única. Tanto que na época eu fiz até um Reels lá falando, né? Foi um dos meus Reels que mais bombou, dos últimos aí. Foi o que mais bombou do Paraguai, porque realmente é um lugar diferente. É um lugar que você não espera ver na América do Sul, na América Latina. Que só tem lá na América Latina. Então é muito legal. E aquela coisa que a gente já fala nas viagens, né? Cada vez a gente vai tendo mais repertório visualmente, de cachoeira e tudo mais. Então, quando é uma coisa nova pra te chocar, fica mais difícil. E aquele foi um dos momentos. Eu falei, pra nós 3. Então, assim, não é uma coisa que você encontra em qualquer país ou qualquer parque. Então... E eu acho que também o fato da gente não saber o que era, o que esperar, também foi um a mais. Porque é aquilo, como não tem coisa na internet, você não sabe o que esperar. Então você tem que ir pra ver. E às vezes pode ser algo único, tipo isso daí, que tem só em 3 lugares no mundo. Ou pode ser uma coisa que você também vê no Brasil, mas não vai deixar de ser incrível. E tem mais uma coisa que aconteceu em Arégua, não sei se vocês vão lembrar, né? Pra quem nos... Richard, as pessoas não sabem, mas se quiser dar o veredito, o Kainan gosta muito de caldo de cana. Não. Teve algo que precedeu isso. Que aí eu vou ter que me queimar aqui um pouco. Não vou me queimar, né? Eu tava muito mal-humorada de TPM. Eu tava muito triste de TPM. Não estava sendo uma companhia tão agradável, assim, confesso. E aí o Kainan se ofereceu pra ir comprar chocolate. Mas peraí, Lana, eu acho que antes de falar isso, a gente ia falar de Mato Grosso do Sul, porque eu acho que ela lembrou ele, não lembrou? Não, é porque assim, gente, o que vocês têm que entender, basicamente, imagina uma coisa que você gosta muito. Pensa comigo, fecha seus olhinhos. Imagina uma coisa que você gosta muito, que você não vive sem, uma coisa que você mataria 1000 pra ter, sempre. É o Kainan com caldo de cana. Esse menino, quando ele tomava um caldo de cana, em Mato Grosso do Sul, toda vez que a gente passava um caldo de cana, a gente tinha que parar pra ele tomar caldo de cana. Mais feliz que pinto no lixo quando toma caldo de cana. Que a gente tava em Corumbá e a gente passou numa feirinha do lado do Brasil e o Kainan comprou acho que 1 litro de caldo de cana e matou numa golada. Eu fiquei, como assim? É assim, rapaz, sorte dele que caldo de cana é um bagulho natural, porque se fosse alguma coisa sintética, alguma coisa assim, o bichinho já tinha passado dessa pra melhor. É que teve uma vez no Mato Grosso do Sul que a gente tava naquela ponte do amor, porque uma moça... Quantos litros eu tomei aquele dia? Eu acho que foi quase 2 litros de caldo de cana. Todos. Esgotou a feira. Nossa, cara, esse dia foi... Não. Eu cortei a Lana, desculpa ter cortado a Lana, eu só voltei um pouco no tempo pro pessoal entender o quão eu gosto de caldo de cana. Que daí a gente vai chegar no momento, mas voltando então pra cena, estava nessa cidade, a Lana estava de TPM, e aí vai agora voltando então pra você. Não, eu estava de TPM, não estava sendo uma companhia agradável. Kainito se ofereceu, Lana, e se a gente for comprar um chocolatinho pra você lá no posto de gasolina? Eu falei, nossa, Kainan, não precisa. Ele, não, eu vou. Eu acho que ele queria sair de perto de mim, né, que eu tava muito chata. Aí eu falei, tá, se vocês fazem tanta
questão assim, podem comprar. Porque essa casa que a gente ficou, ela tava estrategicamente próxima da trilha do Cerro Coi. Porém. E longe da cidade, porque... E de qualquer mercado. Longe da cidade. A gente escolheu lá porque a gente queria... tinha objetivo, ônibus pra ir pra cidade, a gente queria estar mais próximo do Cerro Coi e mais longe da cidade. Então, pra chegar até o posto de gasolina, a gente teria que sair andando na rodovia. Eis que sai eu e o menino Kainan andando na rodovia. Até que a gente olha pro lado esquerdo e a gente vê uma barraquinha com um trailerzinho da cor verde. Aí eu falei, olha só. Acho que é caldo de cana. Aí o Kainan, acho que é caldo de cana. Aí eu falei, vamos lá, lá, escrito ver. O quê na van? Mosto helado. Aí a gente olhou, viu a consistência, tava meio diferente. Cor. Tava um pouco mais escuro, mas a fotinha era de cana. E já tava engarrafado, tem esse ponto. Eu fiquei com um pouco um pé atrás, mas assim, não tinha Mas caldo. tinha a né? maquininha lá, dele Tinha moer a maquininha. cana. Aí eu fui e perguntei pra ele. Eu ainda pensei assim. Eu só falei, esse é azeite de cana, assim? Ele, não, é azeite de cana. Aí eu falei, Kainan, se é feito de cana... É cana. É caldo de cana. Aí Só que aqui chama mosto helado. Aí a gente vai, então vamos comprar 2 garrafas. 1 litro cada um. Aí eu lembro o Christian já no caminho abriu, aí deu o primeiro gole. Não, mas que assim, falou? você imagina que a gente tá não se esqueça que a gente ainda tá no cu do capeta, tá? Então quando eu dei um gole, eu dei aquele gole de propaganda de Gatorade, tá ligado? Cristiano Ronaldo saindo da Copa do Mundo. Maluco, não é que chegou no fundo da minha língua, veio um gosto de sola de sapato com sei lá o que era aquilo, Não, cara. e me bateu um remorso que eu pensei, porra, eu devia ter experimentado de ter comprado outro. Eu falei, eu tenho mais 1 litro, velho, não pode ser ruim, cara. A gente comprou na emoção, né? A gente comprou na emoção. Aí chegou no quarto, trouxemos os chocolates pra Lana. Não, e foi eu não tive engraçadíssimo, porque eu tava chorando, eu tava muito mal de chorosa nessa TPM. Eles trouxeram chocolate, aí eu já fiquei felizinha no que eu via, os dois tentando tomar caldo de cana, minha TPM passou, que eu só conseguia Não. rir da cara deles. Aí a gente chegou na casa da Barbie, eu tomei, eu falei, puta, não é possível, tá ruim esse negócio. Eu falei, não. Aí a gente começou a cogitar, será que eles colocaram tereré? Será que eles colocaram outro Tem ervas, produto né? A gente aqui? começou a Ervas, brisar, sei começou a lá. pesquisar. A gente começou a brisar. Não, e eu tomava vários gulps devagarzinho, falando, não, isso aqui tem que ser bom, cara. Não pode ser que eu comprei um de caldo de cana, não estou gostando. O Kainan não aceita isso. Aceitei a derrota, o negócio não é bom. Aí uma parte engraçada foi, daí o Rich tava bebendo, quase matando, tava na metade. Falei, também vou matar esse negócio. É uma honra acabar com esse caldo de cana, vai no guti-guti. Aí eu fui virar o negócio e eu tô rindo, já nem consigo terminar. Pensa no atleta, respirei fundo e falei, vou goela abaixo beber isso aqui. A hora que eu começo, geralmente quando eu bebo rápido, faz aquele... Aí os dois... Aí os dois começaram a rir, cara, mas... Ai, que momento... Bons tempos, cara, tem saudade desse momento. Cuspindo caldo de cana no tapete lá da casa da Barbie todinha. Fez uma lambreca lá, que ficou aquele gosto de erva lá, aquele cheiro estranho. Mas assim, eu fiquei chateado de não ter gostado de um caldo de cana, isso me machucou. Porque tinha um pouco gosto de remédio. Mas você se esforçou, você colocou no freezer, falou, não, talvez gelado fique melhor. Você se talvez esforçou. Mas sabe o que é o louco? A gente não conseguiu distinguir se eles fazem alguma mistura ou se a cana deles tem um gosto diferente. Eu lembro que o caldo de cana que eu tomava na Colômbia era mais forte que o do Brasil e realmente tinha um gosto um pouco diferente. No Equador também. Mas esse do Paraguai é completamente diferente de tudo que eu já tomei. É porque não tinha gosto de caldo de cana, não lembrava Tinha caldo gosto, de é cana. um gosto de erva. De terra. É um gosto de Campari com... Campari com Fernet. Já tomou Fernet? Nossa, sim. Porque assim, eu já tomei, caldo de cana no Sudão, no Egito, na Uganda. E, gente, assim, pode ter uma oscilação de forte ou não, mas não foge daquele gosto essencial. Mas esse aí... Pode ser o momento que a cana é colhida, que fica com gosto diferente. Sim. Mas depois a gente googou e viu que o mosto helado é super tradicional do Paraguai. Eles falam que é bebida tradicional, assim. A gente viu sendo vendida depois no Via Rica, né? Via Rica. Mas nunca é a barraquinha que tá com 1 milhão de pessoas em volta, tá? E a gente viu também Encarnação. Mas sempre tá vazia. Eu não acho que é uma febre pros paraguaios, não. Eu acho que é algum gosto específico que algumas pessoas gostam. Mas não é igual o tereré, que todo mundo sai tomando o tempo inteiro, não. El tereré es una bebida tradicional oriunda del Paraguay.
tomado solo por paraguayos. Pra ajudar o Richard nas parcerias dele, eu, Kainan e Richard nos dividimos pra ajudar alguns lugares nas cidades, né, pra poder fazer uma troca de trabalho por estadia. Em Via Rica, a gente queria ficar 1 mês. E o Richard falou, eu não quero fazer parceria. É que tipo assim, a gente... Tava cansado já, É, de ficar óbvio. mudando. É que quem vê, por exemplo, vê... mas você trabalha com isso, você faz parceria... Só que eu já tô fazendo permuta há 3 anos. Então, eu tô num momento da vida que, às vezes, se tem condição de eu alugar uma casa por um preço acessível, eu prefiro pagar e não ficar fazendo parceria. Se couber no meu orçamento, se eu tiver condição. E aí eu falei assim, gente, ó, eu acho que agora de parceria já deu. Se a gente for procurar uma casa, procura uma casa com preço acessível, que aí a gente paga e só vai viver a vida. Não tem que vincular isso ao trabalho. E eu, como vocês já devem ter notado no decorrer desse programa, sou um pouquinho mão de vaca. E eu também faço trabalho de foto e vídeo, tanto que muitas parcerias que o Richard faz eu acabo ajudando numa edição de foto, tirar foto, fazer os takes do vídeo e tudo mais. Eu falei, não, então pode deixar que eu faça a parceria dessa. Ou seja, sem vida de mochila, sem nada. Eu vou trocar por foto e vídeo da região e do lugar, né? Achei um hostel lá que chamava Hostal Guairenho, super simplesinho. Mas só tudo que a gente precisava também. E como era um hostel, né? Só que não era quartos compartilhados, era quartos privados. É hostal. Hostal. Hostal com A, quando você estiver viajando nos países latinos aí fora do Brasil, o hostal com A ele é igual à nossa pousada. Sim, E o mas hostel... com cozinha. Você É. ainda tem um ambiente de hostel, só que são quartos privados. Não, mas você tem quarto... O cozinha não é sempre não, varia. Não, mas eu peguei. É o mesmo ponto da pousada. O hostel é o albergue e o hostal é a pousada. E aí era um hostal. Então a gente teria os nossos quartos privados, né? E a gente iria dividir a cozinha e os outros ambientes com a galera. E aí eu fui ver o preço de um quarto triplo, porque ia ser eu, Kainan e Richard, pra 1 mês na pousada, certo? Certo. Se eu não me engano, ficava acho que 900 mil guaranis. Não, era 500 mil pra cada. 500 mil pra O cada? primeiro preço foi 500 mil pra cada. Então calma aí que eu tô fazendo. Era 1.500.000 os 3. Que daria R$1.100 no total, que dividido por 3 daria 350 e pouco. Pra gente passar Reais. Um Pra mês. passar 1 mês com internet, com luz, com água, com gás de cozinha, com tudo. E mesmo assim... Aí depois teve uma outra conversa, que era, porra, 1 mês dividindo um quarto é muito tempo, né? E aí a gente separou Kainan do quarto de casal, porque a gente falou, vai ser melhor a gente ter um tempo, um espaço só pra nós. Porque desde da Barbie lá já tava, a convivência já tava too much. Já a gente falou, não, a gente precisa de mais espaço. Não tava tendo briga, só um momento de individualidade, ter o espaço Exato. sozinho, era isso. Exato. A não ser quando tinha pizza e rato. Vai jogar? Vamos lá, calma. A diferença de preço seria R$200 mais ou menos. Daria R$200 mais caro, né? R$1.340, que dividido por 3 daria 440 e pouco. Então não daria uma diferença de preço tão grande. E aí eu joguei pra mulher, falei, eu já editei esse vídeo, a gente tira foto assim e assim, tem foto de drone, tem vídeo de drone. Eu até joguei um Reels lá de brinde pra mulher. Eu falei, se você quiser, o que você acha de fazer uma parceria? Ela falou, eu vou ver aqui e já te falo. E aí ela veio com uma proposta, que vocês lembram qual que foi o valor final? Foi muito barato. Tem no vídeo lá, eu não lembro. Eu também não lembro o valor, mas eu acho que era R$150 cada um pro mês. Deu 350 mil guaranis pra cada. É isso que eu lembro. Aí, é 350 mil. Faz 350 Calma mil. aí, 350 mil pra cada? Pra cada. Opa. Isso eu lembro. É por aí mesmo. O Kainan tá certo, eu acho. Vezes 3. Foi 1 milhão. Não foi 1.050.000. Foi 1 milhão. Era um valor fechado, não era um valor quebrado. Não, mas 1 eu lembro milhão. que por cabeça deu isso, mas vê quanto. Mas pra ter uma ideia, quanto que é 350 mil guaranis em reais pra cada? R$745 para os 3 ficarem 1 mês, que dava igual a R$240 cada um. 240. Aí, vamos ao que interessa. Toda essa conta é pra entender. A gente ficou 1 mês numa pousada com internet, água, cozinha, Com tudo. ar-condicionado no ar-condicionado, Ar-condicionado e biblioteca pra ventilador. trabalhar, Bíblia pra ler. Bíblia Tinha pra- tudo por R$250 por mês. E assim, quase ninguém no hostal. Era sempre nós 3. E raras exceções, uma ou 2 pessoas. Então o sentimento era nosso, do espaço é nosso. Aí o ponto é, desde o momento que eu acho que o Richard, pra mim, né? Não posso falar, mas eu falei, esse preço tá errado. Eu só tive certeza que esse era o valor quando a gente entregou pra ela. Eu falei, é isso mesmo, moça? Não, o Tem Kainan me certeza? fez perguntar. Porque quando a gente chegou, o Kainan falou, Lana... Não, você olhava pra mim e ficava...
Lana, confirma o valor com ela, por favor. Não, eu perguntei uma caralhada de vezes, não foi uma. Eu fiquei muito em dúvida. Gente, convenhamos, 250 um mês? Não. Mesmo com a parceria. Não, e dentro, assim, com uma parceria realmente. Eu ofereci pra ela foto, acho que foram 15 fotos da região, do hostal. Vídeo de drone não, vídeo de 1 minuto, né, de vídeo comercial da pousada. E um Reels de brinde, foi isso. Mas eu entreguei muita coisa a mais, porque eu me sentia assim, não era um valor, eu acho, não sei se esse era o valor, não sei o que aconteceu, mas eu dei muita coisa pra ela, porque eu fiquei, meu Deus, será que ela nunca fez parceria antes e ela cobrou muito abaixo? Será que ela vai levar prejuízo? Sem parceria, sem carteirada, sem nada, pessoas normais pagando pra ficar um mês lá, era menos de R$500 por mês. Isso era. Pra um lugar muito maneiro. Tenho teorias, vou colocar na mesa. Talvez o espectro religioso da casa de Deus, o quadro de Jesus ali, talvez é um lugar para peregrinos, uma coisa religiosa e o preço era muito é abatido. De ciclistas. É um lugar que recebe muito ciclista no fim de semana. É verdade, tem isso. Assim, eu fiquei com medo de chegar na hora do pagamento, olha, eu tenho uma taxinha extra aqui, imposto do governo sobre moradias, né, que é, sei lá, o dobro do preço. Mas no final deu tudo certo, mas eu acho que foi a acomodação mais... Eu achava, antes de chegar lá, eu achava que ia ter alguma coisa, porque eu vi as fotos, eu falei assim, mano, essas fotos aqui vai ser de 6 anos atrás. E realmente a qualidade das fotos vai chegar lá, vai estar tudo cagado, porque esse preço tá muito barato. Eu achava que ia chegar lá, a internet não ia funcionar, a cozinha tá toda cagada, porque acontece isso, gente. Você vê as fotos, Airbnb, às vezes acontece. Você, opa, olha que lugar bonito. Você chega lá, hostel o que mais tem, é isso. Você vê aquela piscinona top, a galera em volta, tomando os bons drinks, chega lá que a piscina velha, suja de lodo, não faz manutenção há 6 meses. Então eu achava que essa era a condição. E chegou lá e era perfeito. Não, a localização era ótima. Muito boa a localização. Wi-Fi voando, deu até pra jogar Counter-Strike e tudo. Foi bom, cara. Não, tinha uns... Cara, mas assim, pra quem for ao Paraguai, para nessa cidade, tem uma estrutura, tinha um supermercado maravilhoso, tinha parque. O que mais a gente fala? A gente vai encaminhando pro final agora, a gente tá cansado, né? O Clube né? Guairenho. Como não falar? Eu e Richard. O Clube da Paz. Não, antes eu quero trazer uma fofoca pros ouvintes. Fica falando da caixa de pizza, eu quero falar do Richard e o banho dele. Eu não vou passar isso aqui, não. Eu vou jogar aqui nesse programa. Vamos voltar no tempo, ouvinte, né? Eu faço questão, Richard. Se você quiser me boicotar, me cancelar, não quer falar comigo, dane-se. A piada vai vir nesse programa aqui, eu vou falar agora. Quando a gente pegamos um ônibus aqui de São Paulo, gente. São Paulo para Campo Grande. É uma viagem de quase 24 horas. Chegamos lá no Airbnb cansados. Kainan, eu transpiro. O Richard também. Aí eu tomei meu banhozinho. O Richard não tomou banho. Eu falei, opa, peraí, o menino não vai tomar banho pra uma viagem, não é possível. Aí com a convivência com o cara aqui, a gente vai entender que ele não é recorrente o banho dele. É uma coisa empírica. Não toma banho todo dia. Não, peraí, você não pode falar agora. Boba, calma. Aí, gente, eu quero só voltar no tempo. Houve o primeiro episódio. Lana chegou até a gente no aeroporto. Do dia que a Lana pisou na convivência entre eu e Richard, marque bem isso, ouvintes. Richard não ficou um dia sem um banho sequer. Teve um dia que ele tomou 2 banhos. O Kainan ficou indignado. Não. Havia momentos que eu te falava assim, vou tomar banho. Eu falava, não pode ser. É um milagre acontecendo nessa casa do senhor aqui, não é possível. Então saiba, gente, viajar com Richard, talvez você perceba a ausência de banhos de carequinha. Eu gosto de você, viu, Richard? Isso aqui é só o ouvinte, a sua companhia maravilhosa. Mas quando eu tô com a namorada, a gente nunca sabe quando é o momento de transar. Você tem que estar sempre de banho. Mas, Richard, não precisa estar namorando. Não, mas calma lá. Semana passada... você é namorada, vai. Traz aí, vai. Assim, eu tenho até uma pergunta pro Richard. Você toma mais bem contar comigo porque, 1, eu tenho realmente uns toquezinhos de limpeza, eu gosto de coisinhas limpas. 2, eu sou braba. Os dois? Os dois? Mano... É que, tipo assim, mano, se eu tô... a Lana, ela não me enche o saco pra tomar eu não banho. fico Vai lá tomar banho. Filho, mas ao mesmo tempo, eu não posso deitar sujo na cama. Não. Mano, Richard, uma viagem de 24 horas... Banho, não, desculpa, bom senso, 24 horas não tomar banho, não 24 horas, gente, se eu tô no lugar não suei, economizar a roupa. Como é que você não suou no ônibus de 24 horas de São Paulo a Campo Grande? Que eu suei, meu, eu tava cansado. Não, mas eu tenho outro fato a acrescentar disso. Peraí, calma, não, vou somar. Fala. Não, o dia que você chegou, Lana, o Richard passou loção pós-barba, fez a barba, tomou aquele banho da vida. Geralmente, vai tomar banho, demora 5 minutos. Tava com saudades, Cainito. 1 mês longe de mim.
Não, mas a partir do momento onde você tá numa condição onde você não sabe qual momento pode virar transa, você tem que estar tomando banho sempre. Richard, uma palavra pra você, uma sentença de vida. O banho não é norteado pela trança, tá bom? Vou só colocar. Vou encerrar o programa depois dessa merda de reação. Vai, Lana, vai. Eu só, assim, né, tem mais coisa pra falar ainda da viagem, pô. Mas o que eu ia falar é, o Richard teve uma caganeira braba semana passada. Ele comprou aí uma IPA de mel e ficou aí, em um dia, ele deve ter sentado no troninho umas 20 vezes. Nossa, e Richard, ele cagava muito. E assim, eu só ouvia os latrina estourando da privada. Ele não tomou banho esse dia. Tava muito frio, cara. Ele tava com diarreia, cara. Mas você serve em consideração... Não tomou banho. Eu gastei um saco de lenço umedecido, tanto que eu lavo meu cu direitinho, tá ligado? Não, ele... Tava cheirando Johnson's Baby. Tava cheiroso, robusto. Ai. Ele lava com água, no caso, o cu dele, e com lenço umedecido. Então não devia estar... Meu sovaco podia estar fedido, mas meu cu nunca queria estar. Entendeu? Essa é a condição. E tava fazendo 3 graus aqui, cara, mó friaca do cacete. Aqui não tá... O nosso chuveiro não é tão quente. Aqui a gente não toma banho todo dia, não, filho. Tá fazendo 3 graus lá fora. Dá um spoiler pros ouvintes. Haverá um programa sobre higiene e banhos na estrada. Tem muita história, né? De quanto tempo você ficou sem, enfim, tipos de banheiro. Mas vocês querem um carequinha nesse episódio pra mostrar? Porque ele não toma banho, né? Então aí fica a dúvida, né? Rapaz, eu já fiquei, acho, uns 5 dias. 5 dias eu já fiquei. No Atacama. Você não sua? Ah, não. Onde eu fui, eu tava suando, que era Guatemala. A porquinha. Não, aí não tinha como tomar banho. Era uma caminhada no meio Tem da floresta. rio, não? Não tinha. Não tem rio? Não tinha, não, mirador. Ai, gente. Enfim, trouxemos... Quem quer dar um jeito, né? Quem quer dar um jeito? Você não tinha um cacto pra espremer e sair água lá? Ó, uma coisa que eu lembrei, Lana e Richard, finalzinho a gente vai falar... Vamos falar mais sobre a gente, mas peraí, antes de falar mais, parte mais leve entre a gente, teve mais uma coisa... o jogo de futebol, vocês querem trazer do silêncio, impactou? Quando nós chegamos lá em Vila Rica, tinham muitas cachoeiras lá perto, né? Que lá eles chamam de arroios, né? Tinha muitas cascadas lá perto. Só que tudo sem informação, tudo sem... Aquilo lá que a gente já falou 1000 vezes nesse programa. E o Richard começou a ficar um pouco incomodado, porque ele queria andar, ele queria fazer coisas, só que as coisas ficavam 150 quilômetros de distância. Nossa, a logística era mais complicada. E aí o tempo começou a ficar ruim também, muitas coisas aconteceram. E o Richard começou a pesquisar coisas pra fazer na cidade. E eis que ele acha um jogo de futebol que ia acontecer na cidade. No Guairenha. O time de futebol Guairenha, que ficava 1,5 km da nossa casa, o estádio. E aí que a gente foi. Eu, no caso, eu e o Richard fomos pro jogo porque o Kainan não quis ir. O Kainan falou, não quero ir, é só um jogo de futebol. Não me interessa por futebol. Não me interessa e eu e o Richard falando, mas Kainan, futebol é um símbolo latino. Cada país se expressa de um jeito no futebol. Isso explica muito da cultura. E o Kainan, né? O ponto é o seguinte. Se o Kainan tá na África, aparece uma tribo Maasai e fala, olha, vai ter uma cerimônia. Esse aqui vai ser o evento da cidade. Aí o Kainan vai, olha a cerimônia. Vai ficar lá batendo palma. Meu Deus, que experiência antropológica incrível que foi essa cerimônia Maasai. Agora, se ele tá na América Latina, onde o futebol é a alma, o futebol é o respiro daqui, ele fala, futebol. Mas peraí, não, peraí. Ele não vê o futebol, não, calma aí que eu tô palestrando. Como? Aí eu fico indignado que, tipo assim, uma coisa é você não gostar de futebol. Não gosto de futebol. Te entendo. Mas você não entender o valor que o futebol tem na cultura latino-americana me incomoda. Não, mas daí, peraí, agora a parte séria, depois de uma conversa que a gente teve. Eu não tenho noção, porque eu não tenho noção do impacto do futebol. Pra mim, futebol é, tipo, no Brasil, um jogo, bagunça, briga às vezes. Eu não tenho essa noção. Vocês têm essa noção? Eu não tenho essa emoção. Não, noção do valor que o a gente é futebol... brasileiro, a gente sabe do valor que o futebol tem para nós enquanto sociedade, não é para mim. Cara, não, no Brasil tem muita gente que, assim, zero ligação com futebol. Tá, agora eu tenho... Calma. É o olhar que você tem para isso. Não é só o olhar que você tem para isso. Kainan é um ser humano que tá no Brasil e escolhe participar de grupos que jogam frisbee. Então, assim, Kainan também, ele... Não é... Kainan, não tô faltando com respeito. O que eu tô falando entendi. Você escolhe esporte não convencional, que não é convencional, e você sabe, no Brasil.
Então, assim, você não tá ligado que eu digo realmente ligado, de conectado com o esporte, futebol. Não, mas o meu ponto é que, tipo assim, quando eu falo pra gente ir num estádio, você enxerga o futebol. Você não enxerga o estádio. Eu enxergava os torcedores. O estádio é que é a experiência antropológica que você tá vendo. Que eu acho que aí eu acho que você se fecha, que aí eu acho que é isso que me pega, porque eu sou latino e eu falo, mano, você tem que entender Mas o daí valor disso. deixa eu jogar pra você de volta. Eu não sei qual foi como você foi criado em relação ao futebol, com pai e mãe. Então, assim, se não teve dentro do meu âmbito familiar essa relação de estádio, assim, eu não vou estar Kainan, a minha incitado não a querer. teve. Ô, Kainan, A minha não, a Lana, minha não teve. você é palmeirense, roxo, você teve Eu fui relação com uma futebol. vez no estádio, porque eu implorei pros Mas meus você- pais contra o Sertãozinho, que é tipo... Não era nem um Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Santos. Mas hoje, tá, mas essa conversa que a gente tá tendo agora veio depois. Antes eu, cara, não vamos no estádio, eu não tinha, depois que vocês falaram, talvez agora eu iria, mas naquele momento ali cansado eu não tava. A gente falou antes. A gente falou Não, antes. Kainan, tá tudo bem, Tá tá tudo tudo bem. bem. Você O não ponto- quis ir no estádio. Mas é que eu tô falando a gente teve muitas tretas de viagem, porque você às vezes ficava falando, é só futebol. E eu e o Richard, como bairristas latino-americanos, a gente ficava um pouco ofendido. Então a gente acabou tendo algumas conversas sobre isso. E muitas coisas que a gente falava também que às vezes eu não iria entender no continente africano. Eu acho que é uma questão de referência. Aí eu jogo até aquele clipe musical que vocês me mostraram, que pra mim, assim, zero relação. Zero, assim, lembra aquele clipe musical famoso que Não, bombou? a questão não é você não entender. Você tá tudo bem não entender a função e o coisinho do futebol e dessa música, porque tudo bem. Só que é você não querer. Porque eu lembro até que eu falei, deixa eu te explicar as referências dessa música. Aí você, né? Mas é não, tão não é que legal. Não, Kainan, mas É não porque- eu acho que não é referência. Você tá usando, por exemplo, os seus pais te ensinaram a gostar dos maçais? Ou você foi lá sozinho, experimentou e viu na prática? Não, eu sempre fui incitado à questão de entender questões sociais, contrastes, o que é certo, moral, ética, de acordo com uma cultura. Isso sempre fui instigado. E Isso você acha já que antes essa mesmo. cultura não existe dentro de um estádio, da dinâmica de um estádio? Cara, Não, pode porque agora existir. vamos explicar do futebol no Paraguai, porque Não, vamos É ter uma um outro conversa, vamos separar uma planeta. pauta O sobre isso. ponto mas é, eu pra- acho assim, ó, se você chega lá na Zâmbia, você não conhece nada. Se alguém fala, tem um evento aqui, você não pergunta qual é o evento. Você, como uma pessoa que não conhece, você vai lá ver o evento. E aqui a gente fala, tem um estádio. Ao invés de você falar, vamos lá ver o que é o estádio, você fala, não, é só futebol, é a mesma bosta. E agora vamos falar que não era a mesma bosta, porque eu e Richard fomos surpreendidos. Você quer falar, Kainan? Não, eu ia falar agora uma coisa, não faz sentido, porque eu lembro que eu tenho até no livro que eu tô escrevendo o jogo de futebol na Zâmbia que eu fui, que era mais briga e porrada do que futebol. Mas era o contexto, né? Enfim, que era uma cidade pequena. Mas depois a gente pode falar sobre isso em outro programa, mas faz sentido. Eu não tô falando do esporte, tô falando do evento. O Não, do é muito evento, maior, mas né? assim, é que a conversa ela é mais profunda também, porque envolve outros aspectos que estão nos bastidores das nossas vidas, né? Desde trabalho, relação, tem muita coisa envolvida aí. E até como a que eu gente acho que- enxerga a viagem. Porque a gente falou, por exemplo, do Mercadão. Como o Mercadão que a gente foi lá em Assunção era muito parecido com o Mercadão no Brasil, o Kainan não se interessou. E pra mim era, apesar de ser muito semelhante, o que tem de diferente? Eu acho que, como eu tô viajando pela América Latina, eu não sou tão ligada no choque cultural nesse aspecto visual, sei lá. Vão ser outros choques culturais. Eu vou caçar, às vezes, alguma coisinha que a gente é diferente. Ou ficar feliz porque a gente é igual, porque também é muito legal ser igual a outros países. Vou somar uma coisa um pouquinho mais profunda, mas só bem sucinto, porque isso é um outro programa. Mas várias vezes, durante a viagem, o Rich fazia uma brincadeira que era assim, mas Kainan, você atravessou o continente africano, né? Como a imagem que ele tinha de mim, daí eu vou trazer pra mim. Assim, Paraguai, gente, a situação que eu me encontrava, assim, eu tava me sentindo muito sozinho. Então os dois deram um amparo pra mim social, de amizade. Então assim, eu tava muito mais pela companhia do que de querer conhecer. E tem a fase de trabalho também que eu tô passando. Tem outras coisas que eu não vou trazer pro programa aqui, que é coisa íntima. Então tudo isso também pesa na viagem, muito. Então, por exemplo, eu tô na fase agora de focar no podcast, entendeu? Então assim, o Rich tá em outra fase. Então, enfim, só pra deixar claro que tudo que a gente tá falando tem pormenores muito maiores aqui. Muito maiores. Foram muitas conversas que a gente teve sobre isso, de falar, Kainan, você tá porra. gostando mesmo? Você quer realmente estar aqui? Porque É, às vezes a gente teve. sentia como, obviamente, se eu viajasse com o Kainan pra qualquer lugar do continente africano, eu ia ficar de cavalinho nele. Porque o Kainan já conhece, ele já sabe se comunicar, já sabe os trejeitos, então pra mim É seria uma muito mais relação fácil. diferente. Então como o Kainan ele tava
também de cavalinho na gente, porque eu super entendo ele estar assim, a gente não sabia se ele estava gostando ou não da viagem. Então a gente perguntava, Kainan, você realmente quer estar aqui? Tá tudo bem se você não quiser ir embora, tá tudo bem. E aí eu lembro até que a gente falou, Kainan, você não tá se interessando em pesquisar, em, o que eu quero conhecer do Paraguai? Né, porque... E eu super entendo, porque se eu fosse com você pro continente africano, eu ia ser a sua mochilinha. Que parecia que não tava mostrando interesse, porque na verdade eu queria naquele momento era só ter pessoas próximas, tipo, onde você for eu vou. Sim. Entendeu? Essa era a minha prioridade, porque eu fiquei trancafiado pós-pandemia, enfim, tem um episódio falando sobre isso. Só que era diferente também porque a gente nunca tinha ido pro Paraguai também. Então, a gente também não sabia o que esperar. Tanto que quando... enfim, voltamos para o estádio, finalmente. Vamos voltar pro estádio. Em público. Pediu pra não metralhar, mas não teve jeito, né? Teve o banho. Vocês querem me metralhar eu tô esperando você ser metralhado. O Kainan falou que ia metralhar, é só isso do banho? Fala, Kainan. Achei que você ia falar do peido. Fala, Kainan, manda pra mim, manda. Me metralhar no pouco Vamos pra falar com os ouvintes, esse é um programa, porque assim, o primeiro já foi muito engraçado. Isso aqui é realmente o que a gente tá conversando aqui, o que a gente conversaria na viagem. Só que de uma maneira mais profunda e a gente abriria mais algumas cacholas nas nossas vidas, né? Mas fala do estágio da questão do silêncio, como é que foi, né? Porque a gente já do silêncio das mulheres, do silêncio, como é que foi o estágio pra vocês? Cara, foi uma experiência antropológica. É isso que eu falo, porque a gente foi pra... A gente não tava nem prestando atenção no jogo. Primeiro porque era um jogo de Série A, mas não era nenhum clássico paraguaio, não era o Olímpia jogando com o Cerro. Era o Guairenha, que era um time recente, super time recente. de 2016, mas era um time que representava a cidade, né? Então acho que o começo do dia foi legal, porque começou... No dia do jogo, de manhã, a gente já viu todo mundo com as camisas na rua do Guairenha. Aí a gente falou, caramba, então o time tem um peso, apesar de ser muito novo. E foi muito diferente, porque foi a primeira vez que eu vi um estádio silencioso na minha vida. Não, você tá esquecendo um fator. Qual? A gente, 2 dias antes do jogo, a gente foi ver um jogo de futebol de rua, eu e o Richard, perto de onde a gente tava hospedado. A gente ouvia, tipo, gol! O pessoal gritando, a gente foi andando, seguindo os sons, que nem a Carol fala pra seguir os tambores, a gente seguiu os gritos, praticamente. A gente foi Chegamos no estádio, todo mundo sentado lá numa arquibancada, todo improvisado, todo mundo bebendo mate. Tereré. Oxe, tereré. O povo fica bravo, não pode errar não. Falei errado mesmo, verdade. A chinela canta. A gente tá na Argentina, me perdoem. E aí, todo mundo tomando tereré, gelado e tudo mais lá. E a gente, vamos no estádio de futebol. Vamos. O que a gente fez? Levou a garrafa d'água, com a água trincando de gelada. Levou... A cumbuquinha do tereré. Levou a erva, levou a bombicha, eu vou falar canudinho, eu sei que os gaúchos vão me xingar, mas foda-se, eu esqueci o nome daquilo. É a bomba. A bomba, isso. Eu falei bombicha, é argentino, quase. E aí, levamos tudo, não sei o que, entramos, e aí foram revistar a gente. O Richard passou como se nada tivesse acontecido. A moça abriu a minha mochila e falou, não pode essas garrafas de trilha. Térmicas. A garrafa térmica. Não pode entrar. Aí eu falei, moça, mas o que eu faço com ela? Ela falou assim, não sei. Deixou eu entrar com o drone, mas a garrafa não pode. Não, o Richard entrou com a garrafa, com a cumbuca do mate, com a bomba do mate. Se não tivesse parado você, eu ia entrar com tudo. Você ia entrar com tudo. Por isso que quando você falou, Landa, que não sei o que, eu ficava assim pra você. Vai, entra, eu já vou. Eu vou esconder minha garrafa. Entra, eu já vou. E aí o cara viu que a sua garrafa tava pendurada do lado de fora. Aí ele, opa, a garrafa não vai. Aí o cara cutucou o Richard e falou, esqueci de avisar que a garrafa não pode entrar. Aí o Richard também teve que sair do estádio. Tipo, caralho, Richard, era só você entrar. E aí a gente ficou lá do lado de fora. Aí tinha um hospital na frente do estádio. E a gente pediu pro porteiro do hospital, que fica lá, tipo, uma segurança, pra guardar as nossas coisas na salinha dele até a gente sair do estádio. Ele foi super simpático, guardou sem nenhum problema. E aí a gente entrou no estádio super triste que a gente estaria sem o nosso mate, achando que, sei lá, talvez era porque era de metal, a nossa garrafinha, a nossa cumbuquinha, né? Eis que a gente entra, e assim, parecia que não tava tendo jogo, parecia que não tava tendo nada. Calma. Tão silencioso. Exceto por 7 torcedores que estavam do outro lado, que a gente entendeu que era a organizada do Guairenha, que não parava de cantar nenhum segundo. 7 pessoas do outro lado do estádio. Sério. E era assim, era uma pessoa lá com tamborzão, cada um com instrumento, e gritando. 1h30 de jogo sem parar. Mas do outro lado...
Não estava lotado, mas também não estava vazio o estádio. Tava razoável, porque é um estádio pequeno. Mas então, assim... Umas 3 mil pessoas, pra aquele tamanho, pessoas. Exatamente, 3, 4 mil pessoas e aquele silêncio... Foi. Parecia uma partida de tênis de japoneses. Não, o silêncio no Paraguai, no interior, né? Não sei como é que é a fronteira, mas nos interiores, nos lugares que a gente passou, era muito perceptível. Ônibus quieto, ninguém com... No ônibus mesmo de manhã que a gente pegou, qualquer lugar, né? E assim, quando a gente percebeu do silêncio, quando a gente começou a observar a cada momento, né? E era muito perceptível. Até a rodoviária era silenciosa. Mas era legal tudo que, muito silencioso. Não, você imagina, era impossível achar um paraguaio ser um tereré. O cara tava cortando o cabelo, tomando tereré. Enquanto cortava o cabelo dele, ele tava lá tomando o tereré dele. E aí, nessa situação, não tinha ninguém tomando tereré, então foi o primeiro choque. Porque não podia entrar. Eu não podia entrar. Não tinha ninguém tomando cerveja. É verdade, não vendia álcool. Não vendia álcool. E as comidas eram diferentes. Não tinha amendoim, não tinha um hot dog, mas tinha a chipa. E a chipa daquele jeito paraguaio. Vai andando na cabeça, o cara equilibrando uma cesta gigantesca. Sem subir em escada, sem deixar cair. E uma coisa também que me chamou muita atenção no jogo de futebol era a quantidade de famílias que estavam lá e de crianças correndo. Lembra? As crianças pulando a arquibancada? Nossa, muita criança, muita criança aquele dia. Uma outra coisa agora que eu lembrei do Paraguai é a questão do... O pessoal não fuma cigarro. Pouquíssimas, né? Foram poucas pessoas com tamanho. Até pra achar meu paeiro foi difícil. Sim. Eu nem achei, né? Comprei no Mato Grosso. O lomito é só no Paraguai ou também na América Latina? Eu não sei se o lomito é. Tem aqui também. Tem aqui na Argentina também. Mas é que lá aqui tem fanático. muitas outras opções, digamos assim. Lá é mais lomito. Lá o povo é mais fanático no lomito. O lomito é a comida base de rua deles, provavelmente. Teve outra coisa também do... Sim. Teve outra coisa também do jogo de futebol que eu lembro que me chamou muita atenção, que era... Eles não gritavam, obviamente, né? Se a gente falou que eles estavam quietos, eles sempre estavam muito em silêncio. Então eles aplaudiam quando era quase gol, faziam... quando baixava na trave. Mas quando eles iam xingar, eles xingavam em Guarani. Era da hora. E tinha um veinho lá, que assim, tava tudo em silêncio, aí o pessoal se exaltava um pouquinho naquela hora de quase gol, e ele começava a falar umas frases em Guarani, depois todo mundo começava a rir. E o Richard se olhava e... Que merda, eu queria entender o que ele tá falando. Nossa, mas aqui era em Guarani, então assim, era muito... E tipo, ele começava a contar as piadas em Guarani e você via que ao lado tinha uma galera que tava se segurando pra não rir. Não queria rir, mas gargalhava. E essa é a melhor sensação que eu falei, mano... Queria muito entender o que esse cara tá falando, porque esse cara deve ser um gênio da comédia. Porque a galera tá se segurando muito, sabe quando você fica assim, tipo, rindo no funeral, alguma coisa assim? Você não pode rir. Vocês não quiseram perguntar pra galera ali em espanhol? Oi? Aparentemente vocês não cogitaram perguntar? Não. A gente não perguntou pra ninguém, acho. O quê? O Richard, na hora que foi subir o drone, eu tava conversando com uma mulher que tava do meu lado. Mas ela falou assim, ele só tá zoando o juiz. Tipo, não falou nada demais, sabe? Porque com certeza a gente não ia entender. Às vezes era uma piada interna, sabe? Piada do outro time, aquelas coisas que a gente que é de fora não vai entender. Mas era muito legal essa sensação também de estar num lugar em que eu não tava entendendo o que estavam falando. Porque pra mim isso é difícil, né? Agora como eu viajo mais pela América Latina e aprendi... Só pra ouvir te entender lá no país, acho que a gente falou no primeiro episódio, né? Lá o idioma oficial é Guarani e o espanhol, mas entre eles é o Guarani. E só falam espanhol quando é um estrangeiro. E Guarani é uma língua muito difícil de aprender. Você lembra de alguma palavra, Kaine? Vamos encerrar o programa assim, que eu não lembro. Como é que dá tchau? Agude. Fala tchau em Guarani, vai. Agude eu acho que é oi. O que é xemena? Então, agude, vamos. Xemena? Xemena é meu marido. Não, minha esposa. Xemena. Não, xemena. Xemena é meu marido e xeremberincô é minha esposa. Xeremberincô. Subiu o jabá! Lana e Carequinha, vai, sugestão da casa, aquele jabazinho rápido pra galera, onde vocês encontram e tudo mais. Vai que é tua. Ai, gente, espero que vocês tenham gostado aí dessas nossas aventuras, dessas andanças aí com o Cainito. Se vocês gostaram desse episódio, fala pra mim, fala pro Richard, fala pro Kainan fazer mais episódios dessas histórias contadas aí com as outras pessoas que ele já viajou, vai viajar, quem sabe, não é mesmo? Eu estou no LS Dogo lá no Instagram e também estou no Elas Viajam Sozinhas, tanto no site, elasviajamsozinhas.com.br ou no Instagram, Elas Viajam Sozinhas. Bom, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do Paraguai e ver um pouco das imagens dessas coisas que a gente narrou aqui, do cu do capeta e tudo mais, vai estar lá no youtube.com/vida de mochila, tem 10 vídeos dessa viagem pelo Paraguai.
E você também poderia ver os vídeos que eu estou produzindo aqui na Patagônia. Eu e Lana estamos morando aqui em Bariloche, produzindo muitos vídeos. E você também pode me encontrar no Instagram, @Vida de Mochila. Valeu, Lanita. Valeu, Richard de Oliveira. Valeu, O bom é que esse programa aqui é fácil de estar, entendeu? Um pouco de alívio para nossas cabeças. Depois a gente volta pro programa pautado. Beijo. Beijo. Valeu. Richard vai tomar banho. Falou. Nossa, como você sabia que ele não tomou banho hoje ainda? Que é frio. Porque é frio.